Bora nessa. É bom, Anderson? Entrando ao vivo! Boa noite! Buenas noites! A live é às 20 horas. Não, por que tá tocando? É aquela da família. Vai aparecer Você não aqui, consegue ó. abrir a foto? Consigo tudo que eu quiser, mulher. Você Eu me sei, conhece? você consegue. A foto tá aqui, ó. E aí, pessoal? E aí, gente? Vocês estão bem? Bora nessas? A live começando mais tarde um pouquinho, porque Tinha crianças voando. essa pessoinha estava viajando. Estava no evento do Kaiser. Boa noite. E aí, gente? Faça uma excepcional noite. Estamos juntos até depois del fim. Nossa live hoje é 21 formas de transformar o seu filho em um idiota. Bora aprender como é que faz o filho? A gente tem que deixar bem claro todo o tempo que estiver fazendo essa live que se você não prestar bem atenção na live, você realmente vai fazer seu filho virar um idiota. Deus amado, não, gente. Isso é o contrário, são opiniões para fazer seu filho virar um idiota. E o que você vai fazer? Você vai fazer o contrário do que a gente está falando. Então, eu vou repetir. Nós faremos o contrário, porque o que nós vamos dar de ideia para vocês é para fazer o filho ficar idiota. Então, muita atenção, contém ironia, e a gente vai fazer exatamente aquilo que não tem que fazer, porque assim a gente acredita que você vai acreditar bem mais. Quer colocar uma legenda? Conteúdo contém ironia? Não, ironia não. Ele é um conteúdo negativo. Ai, ai. Então, nós vamos nessa. Conta para mim o que vocês estão sentindo dessa Semana da Família. Hoje é o penúltimo dia. Amanhã vai ter uma live do sexo. E a gente vai falar coisas que você não ouviu, ou talvez a gente também nunca falou nesse negócio aqui. Só que vai ser numa live fechada de quem é do Clube 459. Isso aí. Quem quer entrar, o link está na Bio. Bora, Bio. Bora, Bio. Tá na bio do perfil do Pablo. Acho que no meu não tá, né? Tá na bio do perfil do Pablo. Se não tiver, a gente vai colocar. Vamos nessa. Primeira coisa, quer falar? Não, pode começar. Nós vamos colocar, então, todas as coisas que você precisa fazer para o seu filho virar um idiota, fechou? Aperte os cintos e vamos nessa. Primeira coisa que você tem que fazer para o seu filho não virar um idiota. Para o seu filho virar um idiota é não contar histórias para ele. Vai, você não vai seguir o conteúdo. Eu nunca vou seguir nada que então você se prepara, porque não vai ser 21, vai ser muito mais. E a gente tinha botado uma a mais. Eu nunca sigo o que alguém me manda. Só se Deus falar, chegue essa pessoa. Ele falou, chega a Carol. Aí eu falo, eu vou chegar. Então vai, deixa eu ver. Vocês querem 21 ou 30? Fala aí, vocês querem 21 ou 30? Vamos lá então, não vamos falar de verdade agora. Primeira coisa para o seu filho se tornar um idiota, não mostre o que é o comunismo para ele e faça ele votar no PT. Primeira coisa, votando no... Primeira coisa, seu filho virar um idiota é ele aceitar o comunismo no coração dele, você não vigiou, não deixou o seu filho saber a verdade, ele acabou entrando nisso, ele se tornou o quê? Um completo idiota por causa disso. Vamos lá. Primeira coisa, então, é não conte histórias para os seus filhos. Por que não contar histórias? Você vai fazer o seguinte, você não vai contar histórias, e isso vai fazer seu filho ter uma grande capacidade de idiotice, porque ele não vai ser criativo, ele não vai se entregar a storytelling, ele não vai, de forma nenhuma, sonhar, nem realizar, porque você não pegou a melhor fase do cérebro dele. Exato. Onde ele deveria estar vislumbrado com a energia de histórias de terceiros, histórias bíblicas, histórias sobre o futuro. Isso vai prejudicar muito ele a ponto dele ser um idiota mesmo. Porque quando você não conta história para os seus filhos, você não ajuda eles a ativarem a criatividade. É uma das formas poderosas para a criança desenvolver o poder imaginativo dela. Quando você não conta histórias para uma criança, você atrapalha e dificulta o processo de alfabetização dela. Então, quando você não conta histórias para uma criança, você não tem a oportunidade de se conectar com o seu filho de uma forma emocional, né?
Você não cria memórias com seu filho. Eu lembro de histórias até hoje que a minha mãe, as minhas avós contavam. Então, a criança, ela é uma esponja. Ela absorve tudo. Então, aproveite essa oportunidade. Estabeleça uma dica. O Rafael falou que minha filha nunca ouviu uma história aqui em casa. Comece hoje, Rafael. Comece hoje. Urgente. E uma dica é: separe um momento do dia para ler história para os seus filhos. Se você não souber criar histórias e contar de cabeça, tá tudo bem. Pega livro. Gente, aqui em casa, eu desenvolvi um prazer em comprar livro para eles. E é tão legal que quando eu vou comprar, eles ficam loucos do lado. Ai, comprei esse também? Porque eu compro pela internet, eles ficam, comprei esse também? Ah, não, comprei esse, eu quero esse. Teve uma coisa que eu fiz, eu não sei se você estava junto. Na escola a gente faz o rodízio de livros, né? E aí a gente recebeu um livro bem grande, assim, sobre árvores. A gente tem o de abelhas e a gente recebeu de um coleguinha sobre árvores. E eu sentei para ler o livro com todos. Quando eu abri o livro, eu senti um cheiro tão delicioso de livro, sabe? Aquele cheiro tão delicioso de livro. Aquilo ali, eu fui em cada, eu falei, gente, Ela olha o realmente cheiro desse livro. pirou com esse negócio de cheiro do livro. É muito massa. Você lembra Olha da que árvore delícia o cheiro desse livro. Aí todos, eu quero cheirar, eu quero cheirar. Aí o Miguelzinho, ai, que gostoso o cheiro do livro. Então, Animal. assim, são memórias. Memórias Nosso afetivas. cérebro, ele está registrando. Quando ele sentir aquele cheiro de novo, ele vai falar assim, nossa, esse cheiro, ele vai relacionar esse cheiro com afeto. Porque a minha mãe parou o que ela estava fazendo para sentar do meu lado e prestar atenção em mim e me dar atenção. Gente, estava marcado para as 19, eu pedi para remarcar, parece que não conseguiu, porque eu estava mandando mensagem do avião. Eu estava em voo, voltando ao arcade do evento do Kaiser, e acabou que a gente tomou um vento de proa, né? A viagem ficou um pouquinho mais longa por causa disso, e alguns desvios por causa de formação de CBs, que são geleiras nos céus. O clima fecha assim que dá para até quebrar o avião, então tem que fazer uns pequenos desvios. E vindo aqui do aeroporto para cá, teve que fazer um pequeno desvio também de helicóptero, estava bem fechado o cenário, eu atrasei alguns minutos, tipo 1 hora. Enquanto a Carol vai falar o próximo item, eu quero falar algo para vocês. Eu vou subir lá no quarto e vou pegar a Bíblia que a gente lê. Por que eu vou pegar? A dica número 1 para o seu filho virar um idiota é não contar histórias, nenhum tipo de história para ele. Vocês vão anotando para a gente, porque vai sair da quantidade. Não, lógico que vai. Você vai conseguir saber muito quantos mais deu no fácil, total? É muito mais fácil você... Cadê um papel? É muito mais fácil você fazer seu filho virar um idiota, muito mais fácil, do que você investir energia. Então, a pessoa acabou de falar, falou o seguinte, aqui nunca contamos histórias para o nosso filho. Você tá doido. A gente conta a história para a criança na barriga. Isso é uma prática, que a alma dela, mesmo não tendo cognitivo, a criança ela vai entender tudo, ela é energia. Ela é energia. Então, o que eu quero que você entenda, essa memória afetiva vai mudar tudo. Eu vou lá agora no quarto das crianças, vou buscar, mas a primeira coisa é não conte histórias. Primeira coisa. Segunda coisa. Tem um papel, não? O seu filho virar um idiota. Tem. Traz para mim, porque eu já tinha lembrado de uma coisa que não tá aí e eu Tá. esqueci. Não se apega a 21 formas, não, porque Não, tem 200. A gente vai mas falando eu lembrei aqui. de uma coisa boa, hein? Tá bom. Então eu vou lá buscar a Bíblia para mostrar, e aí a gente volta nisso e vou explicar o porquê que a gente usa essa Bíblia, tá? O que eu quero que você entenda? No segundo item que a Carol vai comentar aqui, vai tocar no terror. Se você quer que o seu filho vire idiota, enfie seu filho dentro de uma bolha. O que é uma bolha? Você não vai ficar com sono, não, mulher. Você é linda demais. Essa luz da sol. Quer que desliga? Não. Então, enfie seu filho em bolhas, que é a segunda forma de fazer ele virar um idiota. A Carol continua. Deixa eu ir lá buscar os livros, que eu quero mostrar, que sempre me perguntam sobre isso. Então vai lá. Voltando na parte... chegou. Vem cá. Aqui, ó. Respondam de forma elegante, senão vocês não vão ter outra oportunidade como essa, ok? Tá. Vem dele. Tem um monte de gente nos assistindo, são papais e mamães que estão aprendendo a
21 maneiras de transformar o seu filho no idiota. Ou seja, são exemplos contrários, certo? E uma das coisas que o papai falou é: não conte histórias para os seus filhos. Porque se você não conta história, a criança não vai ter criatividade, ela não vai desenvolver vínculos com o papai e com a mamãe. E o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, quero que vocês respondam. É bom quando a gente lê história para vocês? Sim. Vocês gostam? Aham. E enquanto a gente está Chega lendo pra frente pra sair história... o áudio lá. Enquanto a gente está lendo história para vocês, o que vocês ficam pensando assim? Eu fico Elegância. pensando Aqui, que ó. tem peixes no mundo. Você fica pensando o quê? Que os peixes são humanos. Que os peixes são humanos. Eu fico pensando na história e imaginando. Você fica imaginando, A né? história que eu mais gosto de contar é do cavalo xadrez. Agora deixa eu contar pra você. Não. Não, essa é a nossa Essa é a história. Essa é a história da preguiça. Não. Xadrez cagando 6-3. É porque é o seguinte. É a história da preguiça, Eles essa. ficam tão loucos nas histórias que aí eu falo assim, eu já chego para tocar o terror na cabeça deles, eu falo, eu tenho uma história para contar. E aí, fica aqui, beijo. E aí o Benjamin, ele fala, qual que é a história? Eu falo, é o cavalo xadrez que cagou você. Quem grita quando acabar o xadrez? Outra coisa massa que a gente faz, o que vocês fazem? O que vocês pensam? Pô, Na hora que o papai conta a história que minha. eu gostava era José do Egito. Não, essa é a minha história Ele tá pessoal, zoando. que a minha mãe mais contou para mim. É a história do José do Egito. Eu não sei, eu acho que eu pareço bastante com ele, porque a história entrou dentro do meu coração, entendeu? Foi a história que minha mãe mais contou. Agora me fala uma coisa. O que vocês acham quando eu tô contando uma história longa, aí do nada vocês percebem que a história é minha? Fala a verdade. O que você sente, ô Lourenço? Cri. Não sei. Ó, é o seguinte. Eu sei que Eu sei. você comeu feijão demais e você tá voando até o espaço peidando. E aí, Lourenço? Eu fico desanimado. Olha só, eles descobrem que eu tô contando história e eu falo a história e eles falam, mas quem que é essa pessoa? E do nada sai um pedacinho da minha vida e eles falam, essa história é sua, a gente não quer essa história. Agora fala pra eles, qual que é a história que vocês mais gostam? Sem sacanear agora, vai. Autogoverno. Do José do Egito. E o seu, também. Lourenço? Qual que você mais gosta? Você acredita que eu não sei? Então, Então, qualquer história serve. qualquer uma. A gente nunca reclama daquilo. A não que a gente ser sabe. a do... Qual que você não gosta? É a mais então? engraçada. A do cavalo xadrez cagou 6-3. Essa é chata. Essa é só pra começar. Outra Isso aí história chama que você não quebra-gelo. gosta. Hã? Qual que é uma história que você não gosta? Uma que eu? É? Oi. Você. Eu falei, o cavalo xadrez. Tá bom. É, Qual que é a tudo bem. pessoa que conta a história melhor aqui em casa? Eu. Quem, beijo? Quem, Benji? É a pessoa que mais conta bem Papai, a né? história aqui Claro. em casa. Eu. Quem que faz a voz de Deus igualzinho? Peraí, só um instante. Quem que Quem é é? a pessoa que canta história melhor? Vai, aqui rapidão, em que casa? vocês já estão de saída. Eu. Não, é. Conta história, Não, ele conta cabrito. assim, ele deita na cama do outro e conta. Assim, cavalo xadrez Obrigado. peidando pra vocês três. Seguinte, toma aqui R$50. Obrigado pela participação. Vamos lá em cima no quarto? Que eu vou contar uma história. Vamos lá. Eu quero ser um burro. Vamos embora então. Tá? Eu Você vou ouviu contar a o que história ele do Shrek. falou? Você pode deixar. Encerrando. Não. Ó, eu vou dar carona aqui. Quem quer pegar Vai, um lobo Benji, aqui? eu vou contar. Dá tchau. Vamos. Tchau. Pra quem não sabe, são 8 horas, é hora de dormir. Eu vou contar a história e já desço. Ah, não. Você vai contar a história? Vamos caminho. Contar a história vai voltar só depois de amanhã. Tá, uma dica que eu vou dar para vocês sobre eu quero ser burro. Você ouviu isso? Ele falou isso mesmo. O pai dele falou assim: vamos lá, eu vou contar a história para vocês. Ele falou assim: não, eu quero ser burro. Se eu dou conta desses guris. Uma dica.
para você criar o hábito da leitura. Comece por livros menores, não comece por livros muito grandes, porque vai ser um hábito que vai ser desenvolvido por você e para você e para o seu filho, tá? Estabeleçam um horário, crianças sendo crianças, eles são assim mesmo, gente. Estabeleçam um horário. Então, aqui em casa, por exemplo, o horário fixo eu leio em outros momentos do dia, mas o horário fixo é o horário de antes de dormir, que a gente lê história para eles. E tem mais uma dica que é bem legal. Você pegar histórias, livros que tem filme. Então, assim, por exemplo, um que eu li com eles, como é que chama? A Teia de Aranha, Charlotte. Eu vou olhar e depois eu boto nos stories, que é a do porquinho e da aranha. Aquilo lá eu li com eles e falei: olha, quando a gente terminar, a gente vai assistir o filme. E aí é muito gostoso, é muito prazeroso para eles e para nós. Então, se você quer tornar o seu filho um idiota, não leia histórias para ele. Ou como diz o Benjamin, um burro, não leia histórias para os seus filhos. A Teia de Charlotte, é esse mesmo. As Crônicas de Nárnia é muito bom. Tem Pedro Coelho, que também é muito legal, tá? E aí você pode conversar com seu filho sobre isso. A gente assiste e depois a gente fala, nossa, o que tem de diferente do livro? É bem legal, sabe? Tá. Passando para o outro ponto que o Pablo falou, foi qual? Colocar o seu filho numa bolha? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um minutinho, que eu não sei mexer nesse computador. Aqui, achei. Gente, será que eu fechei o WhatsApp aqui no... Meu Jesus. Peraí, gente. Que eu não sei mexer nisso daqui. Deixa eu ver aqui o pessoal do... Vocês estão me vendo aí no YouTube? Tá. Vocês estão me vendo aí, né? Tá. Colocar o filho numa bolha. Tem pais que fazem muito isso como uma forma de superproteção. A criança não pode cair no chão. Ninguém pode brigar com o filho da mãe, que a mãe vai lá na escola aprontar esquete. Meu bebezinho, não. Meu preciosinho, não mexe com ele. My precious. Não toca no meu filho. O que você está fazendo com o seu filho? Você não está expondo ele a conflitos para que se desenvolva, para que ele desenvolva inteligência emocional. Aquelas mães, eu lembro uma vez de ver uma moça que o menino colocava a mão no chão, a hora que ele botava a mão no chão, ela vinha com o lenço umedecido e limpava a mão dele. Aí ele botava a mão no chão de novo, ela limpava a mão dele. Aquele tanto, sabe? Aquele tanto de lenço limpando a mão do menino aquele tempo inteiro. Gente, uma criança dessa não desenvolve imunidade. Não tem nada como a vitamina C de sujeira. Nossa, ele trouxe todos os livros. Não tem nada como a vitamina S de sujeira. Opa! Não tem nada como a vitamina T de terra. Eu peguei aqui, ó, que estava no quarto dos meninos e da brinquedoteca. Nossa, Deus. Eu só quero mostrar rapidinho para você entender. Esse eu não conheço ainda. Aqui, ó. A gente tem uma Bíblia de um jeito para uma criança maior. Bíblia aqui em casa é mato. Ó, Bíblia em quadrinhos. Abre ela aí só para a galera ver. Isso é bem legal. Essa daqui é em quadrinhos também. Aí Olha você que legal. fala. Para os maiores, para juvenis, sabe? Para juvenis, esse tipo de Bíblia é maravilhoso. Não chora, não. Turminha do Titi. Olha eu aí, a Carol. Olha que massa. Olha aqui, gente. Turminha do Titi. Tem todo. Esse é aquele primeiro, né? Que o Júnior fez. Ó, esse é em quadrinhos também, essa Bíblia. A gente não vai ficar mostrando todos, mas para você ver o arsenal, ó. Então a gente usa. E para idades diferentes, esses livros. Esse cara é o criador do Senhor dos Anéis, ó. Você ficar atento a livros que têm belas gravuras. Você não pegou o das abelhas, né? Não, acho que a abelha tá aqui. Que era aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Esse livro, gente, eu sou apaixonada nesse livro. Ele é um pouquinho caro.
Tem alguns, o outro da árvore é sobre isso, que eu falei que tem cheirinho de... Deixa eu ver se esse tem. Ó, Esse Bíblia. tem também, cheiro. Lindo. Olha que cheiro coisa mais maravilhoso. maravilhosa. Peraí, deixa eu mostrar. Você é Isso aqui dona é de bonito. livro, né? Ai, tô quase. É porque eu sou apaixonada nisso daqui, gente. Por isso. Quero Tá, fazer uma pronto. pergunta. Vocês gostam de livros? Escreve assim, ó. Eu gosto. Se você não gostar, seus filhos não vão gostar. Cada um tem a Ó, sua Bíblia também. A primeira Bíblia da criança, olha o tanto de Bíblia, ó. A Bíblia do bebê, Seguindo Jesus, que é uma história bíblica, histórias bíblicas de Jesus de quebra-cabeça. Pega aquela Bíblia ali, ó, as grandes heroínas da Bíblia. Você pegou do Quarto Isabela? Não. Aí, ó. As grandes heroínas da Aí Bíblia. tem as mocinhas, as mulheres. Aí tem fábulas, antologia, Ó, fábulas. Atlas, de coisa de receita de pequeno chefe. Receita que eles adoram. Ó, fazendo a diferença. Tem muitos Animais, presentes de vocês aqui. Viu? animais e letras. Ah, esse daqui é legal. É em inglês. Esse livro aqui fez sucesso aqui em casa. Pedro Coelho. Ah, esse livro é o que eu falei que... Agora eu quero mostrar essas Bíblias aqui, ó. É lindo, gente. Esse livro é lindo. As imagens. Ó, Amor, Bíblia, eu falo Bíblia, Jesus, família, açúcar, o corpo humano, parará. Essa Bíblia aqui que eu quero mostrar. Eu peguei todos para te mostrar um negócio. Então aqui, ó, Esses daqui, ó, o Livro das Virtudes, é um ótimo livro também. Menino que Devorava Livros. Esse daqui tem uma série, o Benjamin, o Ursinho Benjamin, tem Aí vários os clássicos para de livros menores. Pinóquio. Esse livro aqui é maravilhoso para trabalhar egoísmo com as crianças, o Jacarezinho Egoísta. E o que é o rico de você ler livro, gente? Eu leio essa história para eles e numa circunstância do dia a dia, eu lembro eles do Jacarezinho Egoísta. Aí você faz uma ancoragem. Isso aí é uma Isso. ancoragem na PNL. Bíblia de novo. Ah, esse daqui também é ótimo. Esse Os 7 Stephen Covey. hábitos das crianças felizes. Muito bom. Esse aqui é Como Fazer Seu Filho Subir o Pico dos Marins. Esse é em inglês. E é o seguinte, essas Bíblias aqui que eu acho, o Ó do Borogodó. Meu Deus, tanta coisa. Esse volume de Bíblia aqui é o terror. A gente já leu não sei quantas vezes para eles. Esses caras o bom é que manjam. até a gente aprende muito. Esses caras manjam de Bíblia aqui em casa, que fica corrigindo a galera que tenta dar aula de Bíblia perto deles, por causa dessas Bíblias aqui, ó. Dispara na leitura com essa Bíblia, ó, chama a Bíblia da Família. Maravilhoso. Esse conjunto aqui é o seguinte. Desculpa aí, gente. Esse conjunto aqui é monstro. Sabe por quê? Porque você pega a Bíblia 1, aí você vai ler, tá lá a história do começo do Éden. Aí você começa. Você que não conhece a Bíblia vai chorar junto com seu filho, porque tá aqui falando da criação, parará, volume 1. Esse conjunto de Bíblias é um pouco caro, Isso. mas vale muito a pena. Não vale porque você vai ler isso aqui por anos com eles. Aí, E por outra exemplo, coisa, isso daqui é rico para nós pais. Nossa, como eu aprendi lendo essas histórias. então, de tudo que você deve fazer, o que eu te falo? Tem uma parada consistente com isso aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é o que eu mais li para eles. Chegou uma hora que eles começaram a falar o seguinte: a gente não aguenta mais ouvir a A Bíblia. gente ainda tá no ponto 1, tá? Tá. Olha aqui. Tem até chegar em Apocalipse, pra você ter uma ideia. As histórias de Jesus, de Daniel, de José, que são as histórias mais fabulosas, tem mais códigos. Você concentra nelas. E aí é o que eu quero te falar. Você quer que seu filho vire um idiota? Não leia para ele. Nós vamos falar assim para ninguém entender. Nós não sabemos o valor, mas é tipo assim, é R$100 cada uma. Eu lembro que era Mais ou menos isso. R$1.000 o jogo, né? Não, R$600 naquela época. É, naquela Tá. época, né? Então, primeira coisa, não leia para seus filhos. Eu fiz questão de mostrar que um monte de gente pergunta. Cara, você podia depois fazer uma lista aí e colocar lá no Clube 459. Nós vamos investir energia nisso aí. Nós vamos mostrar as coisas que a gente faz dentro da nossa paternidade, da nossa maternidade, na gestão de fortalecimento de novas famílias. Aqui tem um departamento nessa família que é gestão de novas famílias. A gestão de novas famílias, nós temos 4 clientes. Esses 4 clientes é Lorenzo, Benjamin, Miguel e Isabela. Né? Vai chegar mais um. Fé em Deus, pode vir mais 2 numa barriga só. Não. E aí, o que é a parada? A parada é o seguinte, nós temos uma gestão familiar focada em fazer eles serem maiores, né, terem mais filhos que a gente, serem mais prósperos que nós. E aí a gente vai pôr o terror, né? Alguém falou ali, depois da propaganda vai custar 5 mil. Não, o Clube 459, para você entrar... Ele está falando dos livros, do jogo de Bíblia. Ah, Isso é não. vendido pela Isso não é- representante, acho que da igreja adventista. É da Adventista. E assim, vocês têm que pirar, que esse cara entende de Bíblia pra caramba, mano. Aí tem- A gente e eu não ganha acho nada que- com isso, a gente Eu tá acho que usando... na internet tem, mas você consegue comprar por representante.
Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, olha lá, ó. Mercado Acabou de Livre, olhar, 700 664 no Mercado Livre, deve ser. então tá Então, ótimo. assim, só para vocês saberem. Então, segunda coisa para você fazer seu filho virar um idiota, você não foi para a terceira, não, né? Não, eu tava Tá. falando das bolhas. Tá bom, coloque seu filho em bolhas. Terceira coisa, anota aí. Não ativar sensores emocionais. Ou seja, seu filho vai ser um desgovernado, ele não vai saber medir nada. E está relacionado às bolhas, né? E está relacionado A bolha às emocional leituras. e a bolha física, porque se você não permite seu filho brincar na terra, seu filho ter contato com sujeira, com bactérias, com vírus, gente, seu filho não vai desenvolver imunidade. Vai ser aquela criança que é sempre doente. É incrível, né, Pablo? Os meninos ficavam muito doentes dos 6 anos, 5 anos para frente, o Lourenço e o Benjamin acabou, né? É impressionante. Sim, ó, vocês vão fazer o seguinte, todo mundo vai escrever assim, eu quero investir no meu filho. Eu quero investir. Na verdade, eu vou investir no meu filho. Por quê? Porque você tem que ter um departamento dentro da sua casa. Esse departamento, só para vocês saberem, tá? Conheço de Bíblia, né? Estudei teologia. A Bíblia que eu indico para os seus filhos é essa aqui, ó. Inclusive, eu já fiz uma Bíblia infantil, não vou indicar ela, porque ela nem se compara com essa aqui. Ó. Eu e a Carol, nós fizemos. É uma Bíblia de Mindfulness que tem. Tá pronta. Tá pronta. Na editora online. Não lançou ainda, não, já? Não, já lançou, mas só tá em banca de revista. Vende em 40 mil bancas de revista essa Bíblia, pra você saber. Eu só vi o... É porque eu parei o nosso e-commerce, que eu vou retomar ele de um jeito diferente. Então, assim, essa Bíblia, falando de Bíblia, é monstra. Eu entendo de Bíblia, eu sou estudioso disso. Só vale a pena. Quase 3 décadas mexendo com isso, então eu entendo um pouquinho. Essa Preocupa Bíblia não, tem você prazer. também vai aprender. Pablo, eu não tenho dinheiro para comprar. Não faz isso não, porque você também vai aprender. Você vai ensinar princípios e valores para você. Não faz isso não. Não lê para o seu filho, não. Isso, é a dica que eu te dou para o seu filho virar idiota. Tem gente que tem que ficar explicando toda hora, que tem gente entrando na live, né? Então, a terceira coisa, não ative sensores. O que é sensor? Você vai anotar na frente assim, ó. Bom senso. O que é bom senso? Bom senso, você vai lembrar do bom sensor. O que é uma pessoa governante? É uma pessoa que tem muitos sensores. Vou te dar um exemplo. Se você tem um sensor espiritual, você é uma pessoa magnífica. Se você tem um sensor emocional apurado, que você consegue desapegar, consegue tomar decisão no vídeo de condição, ensinar isso desde pequeno para os seus filhos. Vou dar um exemplo de um sensor, tá? Aqui as crianças nasceram nessa casa falando o seguinte, eu não consigo. O que a gente ensinou? Você consegue o que quiser. Sim. E aí eles fazem chorando e reforçam esse sensor. Sim. Eu consigo o que eu quiser. E mesmo chorando, vai lá e faz. Sim. Então, os sensores emocionais. Criança caiu. A gente espera a criança levantar. Claro, se ela estiver atacada ali, estiver machucada, nós vamos pegar. Mas em 100 casos, 99, é só você instalar um sensor. Quer que seu filho vire idiota? Deixa ele criado como se fosse gado jogado. O que é esse sensor? O sensor... Olha lá, o povo não está entendendo. É perigoso esse tipo de live. A gente vai ter que falar o que tem que fazer ao invés do que não tem que fazer. Eu falei para colocar. Gente, a live chama, tinha que escrever aí. 21, que não é 21, vai ser, sei lá, 50 se deixar, formas de tornar o seu filho idiota. Então é o contrário. A gente estava falando que é o contrário, só que eu acho que dependendo do estrago que vai ter, de tanta gente que vai entrar na live e não entende o fio da meada, nós vamos ter que colocar da forma positiva. Tá no YouTube também a live, quem está perguntando. O Mundo de Otávio, muito bom. O Mundo de Otávio também, é um grande amigo, ele é muito bom. Eles têm... A gente tem livro deles. Tem. Os meninos gostam. Gostam demais do Otávio. O Mundo de Otávio é muito bom. Uma dica. E o conteúdo dele também é muito bom. No Instagram, no YouTube. Tem aluno nosso do MEDP, ele é brabo. Gosto muito dele. Tem uma coisa sobre sensores emocionais que aconteceu hoje, o Pablo nem sabe. Eu levei eles no shopping agorinha, e aí eu dei um valor para cada um, para que eles pudessem comprar um presente. E aí eu falei, olha, vocês podem comprar tanto separadamente, quanto juntar o dinheiro. A minha mãe deu, acho que 50, e eu dei R$200. R$100 para cada um. Falei, R$100 para cada um, e minha mãe deu 50. E aí, no final das contas, o que eu falei? Vocês podem escolher, ou compra um cada um, ou escolhe um e compra os dois. Pablo, você não tem noção da crise que foi. Você não faz ideia da crise que foi. Esses meninos,
Porque um queria uma coisa e o outro queria outra. Esses meninos choravam, assim, um chorava para um lado, o outro chorava para o outro. Eu falei, olha, 5 minutos, se vocês não decidirem, nós vamos embora. Aí, no meio dos 5 minutos, eu falei assim, ó, tem uma proposta para fazer, que eles queriam um de bem mais caro, sabe? R$ 200 mais caro. Falei assim, eu tenho uma proposta. Eu compro o mais caro, compro o que vocês querem, o que o Benjamin quer, o que o Lourenço quer, e não tem presente de Natal. Já vai aqui. Não, de forma alguma, não quero não, de forma alguma. Final das contas, os dois entraram num acordo, foram lá, escolheram um brinquedo, eu acho que depois de 20 minutos, os dois entraram num acordo e compraram felizes o brinquedo que os dois queriam. Eu fiquei tão feliz de ver aquele aprendizado dos dois, porque eles tiveram que aprender a serem generosos, eles tiveram que aprender a ter aliança um com o outro, eles aprenderam a negociar, porque eu negociei umas 2, 3 vezes com eles. Então, assim, exponha os seus filhos a sensores emocionais. Deixe o seu filho aprender a lidar com frustração. Nomeie as emoções para o seu filho. Isso vai gerar uma inteligência emocional neles e vai enriquecer. Estão perguntando se os meninos acreditam em Papai Noel. Não. Não. E é até problemático esse momento, porque se ele vê um Papai Noel com crianças O na Lourenço fila, tá fazendo isso. ele vai lá e evangeliza as crianças falando, o Papai Noel é da Coca-Cola, não caiam nisso, é golpe, tá aí, cai quem quer. Aí a gente tem que ajustar e falar, você não pode ser deselegante, tem crianças que vivem, né, debaixo desse drama. O Miguel ainda tá na fase que ele vê, ele fala, Papai Noel. Eles aprendem aqui em casa que o Papai Noel é um personagem, que o motivo do Natal é reunir a família, é a gente ser grato pelo nascimento, pela vida, pela morte e ressurreição de Cristo, e que o Papai Noel é um simples, mero personagem. Ana Constantino falou, quanto mais vejo vocês, lindos, mais eu vejo que o meu casamento é falido. Não, então você vai mudar o viés do seu cérebro, porque o cognitivo negativo está pendendo muito, você vai fazer o seguinte, quanto mais eu vejo a live de vocês, mais eu quero um casamento próspero. Uau. É o jeito que você fala, determina, pensa e tem postura. Não faça isso, mas que bom que você escreveu. Porque se você escreveu é porque sua alma está gritando e pedindo ajuda, e nós acreditamos. E nós estamos fazendo live para casamentos que estavam falidos como o seu até ontem. Esse é o objetivo. O objetivo é esse, tá? E eu li. Ela deve estar fazendo, eu fiz isso para chamar atenção, mas deve estar do lado rindo agora, será? Então é o seguinte, nós vamos falar aqui sempre do lado negativo e o positivo para não criar confusões em crianças que estão entrando a qualquer momento. Quarto ponto. Não investir tempo de qualidade com seus filhos. Você não falou esse, né? Não. Não investir tempo de qualidade com seus filhos. Que não está relacionado com o primeiro, não. Não investir tempo de qualidade com seus filhos. Ou seja, se você quer filhos doentes emocionalmente, não invista tempo. Deixe essas crianças ao léu ou na criação. Coloquem eles numa escola onde tem muro, né? Coloca numa escola onde tem grade. Coloca eles cercados dentro de uma casa ou de um apartamento, sempre cercado. Não tenha tempo de qualidade com eles. Não vá para o ar livre com eles. Não faça nada, né, com seus filhos. A Carol teve uma atacada aqui de gênio. Ela chegou um dia e falou, vamos colocar nossos filhos, um de manhã, 2 à tarde, e depois nós vamos inverter. Por quê? Então, por exemplo, o Benjamin, agora quem está sozinho? O Lourenço, né? O Lourenço. O Lourenço fica sozinho com a gente, enquanto 2 estão para a escola. Depois, passa um período, a Carol inverte. Aí o Miguel passa a andar com o Lourenço e o Benjamin fica sozinho em casa no outro período. Sabe o que aconteceu? O tempo de qualidade mudou completamente com todos. A casa ficou mais tranquila. A casa ficou tranquila, porque eles todos... Eles passaram a brigar menos. Passaram a brigar menos. Nós começamos a notar a qualidade individual de cada um. Sim. Por quê? Quando você é pai de muitos filhos, mais do que 2, você já não está nem com paciência de olhar na cara de ninguém. Você empurra a boiada junto. E vai... O que você tem que fazer não é nem criar filho, é separar a briga quando você tem 3, 4 filhos. É o dia inteiro, um amarrando a cabeça do outro e tudo mais. Então, o que você tem que fazer? Quando eles se encontram, eles estão morrendo de saudade. Morre de saudade, tem respeito, brinca. São parceiros e a gente começa a dar o treinamento individual. Então, se você não investir tempo de qualidade, saiba, seus filhos se tornarão não só idiotas, mas se tornarão delinquentes. Vira essa boca para lá, vou virar, ó. Seus filhos, se não tiver tempo de qualidade, virarão delinquentes. Não, Pablo, bate na boca. Seus filhos, se não tiverem tempo de qualidade, vão virar delinquentes. SPR amanhã às 6, viu, gente? Isso, quem é SPR vai ser às 6.
E amanhã eu conto para vocês por quê, tá bom? O que a gente tem que fazer? Nós precisamos de investir em tempo de qualidade. Tem uma pessoa que talvez vocês não vão gostar do exemplo, mas vocês vão começar a respeitar, pelo menos nessa área, essa pessoa. Tem um político, Carol, chamado João Dória, não é mais político, voltou para a vida dele, saiu da política. Ele fazia um negócio muito massa. Antes da política, né, a política deu uma desregulada na vida dele. O João Dória, ele é um pai amoroso. Ele ficava, cada semana ele tirava com um filho e dava atenção máxima para esse filho. E ele fez isso por diversos anos, uma postura de pai, assim, completamente top. A política foi e trucidou tudo, né? Trucidou tudo ali que ele construiu, acho que ele está recuperando isso agora. Mas se você, anota aí, não tiver individualidade, não estou falando para você gostar ou não do cara, mas é legal você saber o que as pessoas, elas carregam, né? Então ele de todos, né, de tudo que você pode ouvir de bom, de ruim do cara, ele fazia isso muito bem feito. E vocês, tem um tanto de gente falando, o calça apertada. Pega o que tem de bom. Pega o que tem de bom e para de ficar enchendo o saco. Tira o antolhos assim. Tira o antolhos, sabe o que é o antolhos? É uma tapa de cavalo. É aquela tapinha que coloca no cavalo para ele olhar só pro caminho, entendeu? Ele não vê mais nada. Ele fica aqui, ó, limitado. Então, só para você ver. É tão ruim quando você está instruindo uma pessoa que é preconceituosa, porque ela pega o que ouviu da pessoa e desce o pau nela. Eu estou te falando, isso é uma coisa a se modelar. Então, sabe o que eu queria? O João Dória, não estou falando da política, nem que ele errou com o negócio de Covid ou não, eu sei lá o quê. Eu quero que você dê palmas, bata palmas pelo Dória e fala, uau, ele trata assim a família. Ele faz isso. Eu não sou de partido dele, eu não tenho amizade com ele, mas eu tenho um problema. Eu gosto muito, muito de modelar as pessoas. E eu não quero saber quais são os milhares de erros, eu quero só modelar aquilo que faz sentido. Exatamente. Então, você que é tirador de onda, você acha que a pessoa não serve para nada. Olha lá, uma pessoa escreveu, não acho nada de bom no Dória. E eu estou acabando de ensinar. Então, você está quebrando um princípio, né, bíblico. Porque se você não consegue aprender, logo alguém vai falar mal de mim e você vai parar de aprender comigo. Logo alguém vai falar mal da cara. Então, o que você tem que entender é sobre exatamente como tirar proveito das melhores coisas que as pessoas fazem. Então, por favor, entenda definitivamente que a ignorância, o preconceito vai fazer você aprender menos. Modele as pessoas independente de gostar delas ou não. Ponto. Tá? Modele. Talvez você é intolerante desse jeito porque seu pai falhou. Ele falhou com você, não te ensinando a modelar pessoas. Se você não sabe modelar o que as pessoas têm de melhor, a única pessoa que você vai modelar na vida chama-se Jesus. Nenhuma outra pessoa pode sair dessa live, a gente não serve para você, ninguém mais serve para você. Porque você eleva um padrão tão alto que nem você vai conseguir viver nele, tá bom? Eu fiquei impressionado de amigos em comum falar isso e ficou muitos anos fazendo isso. Tá bom? Então vamos nessa. Próxima coisa que você vai fazer... Deixa eu ver ali o que aconteceu. Parece que uma criança machucou. Alguém trocou a faixa do judô hoje e estava testando na outra criança, já arrumou uma treta ali. Pode ir lá. Aqui, ó. Pode ir lá. Depois a gente faz uma live dessa coisa aí. Já rolou uma treta ali que está sendo administrada. Então, o que é a próxima coisa que você tem que fazer? Ensine regras para os seus filhos, só regras e não princípios. Vocês terão filhos completamente idiotas. Completamente idiotas. O que significa isso? Se você só põe regra e não instala princípio, seus filhos vão parecer bois no pasto. O que eles vão fazer? Eles vão só curvar a cabeça o tempo inteiro. Você não tem a senha na minha sala, não? Vai, empurra. Empurra. Aí. Eu coloco senha porque senão, meu Deus do céu, aqui. Esses caras vêm aqui e querem carregar tudo aqui. Então, você é um pai que ensina só a regra? Se você é um pai... Estamos falando de regra. Você é um pai que só ensina regra, não ensina princípio, seus filhos vão sofrer bastante. E eles, sim, serão conhecidos em vários lugares como pessoas, né, realmente idiotas. Por que você está usando essa palavra? Para te irritar. É para irritar você. Pessoas limitadas, né? Você coloca um cercado e fala assim, ó, você não pode passar daqui.
E uma das coisas que a gente pode fazer é aproveitar as situações do dia a dia para ensinar sobre princípios. Na verdade, é o contrário. Quando você ensina sobre princípios, você consegue reforçar durante as situações do dia a dia. E isso facilita muito a educação. Porque você lembra, por exemplo, né, tem o livro aqui do Jacarezinho Egoísta, que é um livro muito bom e que eu indico. Quando um dos filhos está sendo egoísta, porque eles acham maravilhosa a história. Então, quando um dos filhos está sendo egoísta, você lembra. Você fala assim, filho, lembra do princípio da generosidade, ser generoso, da aliança, seja generoso. E a criança, ela desmonta mais rápido daquele estado que ela estava de não conseguir pensar diferente do que ela estava pensando. Então, cabe a você, pai, cabe a você, mãe, ensinar princípios e valores para o seu filho, lembrando que, ou melhor, não ensine. Viva. Não ensine. Você sabe por quê? Porque se você ensinar, nós teremos uma sociedade que funciona. Se você ensinar princípios e valores para os seus filhos, nós não teremos políticos corruptos nos governando. Sabe por quê? Porque se você ensinar, o seu filho, ele vai estar lá. E ele vai ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Não ensine, porque se você ensinar princípios e valores, a nossa sociedade, ela vai deixar de ser uma sociedade decadente. Uma sociedade que só fala que não tem nada que edifica. Nas músicas, nas mídias. Não ensina, não. É melhor. Vai dar muito trabalho para você. Não ensina, não, porque aí seu filho, ele vai te respeitar na sua velhice. Entendeu? Não ensina princípios para ele, não, senão ele vai te respeitar na sua velhice. Quer fazer seus filhos serem idiotas? Crie um negócio chamado superproteção. Proteja seus filhos de cair, proteja seus filhos de machucar em todo o tempo, proteja seus filhos de esportes de contato, proteja seus filhos o tempo inteiro, sem parar. Colocar na bolha. O que você faz? A superproteção vai fazer com que seus filhos sejam animais domesticados. Isso. Meus filhos são selvagens. Eu queria que você escrevesse isso. Meus filhos são selvagens. Aí você fala, mas eles não podem passar vergonha em mim. Eles vão passar vergonha em você. Exato. Eles vão querer assumir um comando o tempo inteiro. Quanto mais velhos eles estiverem, mais o comando eles vão assumir. Tá confuso. Quando a vida tá bagunçada, não tem nada. Lembra do tema da live, Elisa. Lembra da ironia. A gente vai ter que ajudar esse pessoal. Nós nos propusemos a fazer uma live no modo negativo, mostrando as formas... Meus filhos são selvagens. ...que nós, de forma negativa, fazemos para os filhos virarem idiota. E a gente está ajudando, olha lá. A Monique escreveu, eu protejo demais. Então, esse é o problema da superproteção. É que a mãe acha que está fazendo certo. Entendeu? Porque existe a diferença entre superproteção, anotem isso. Existe diferença entre superproteção e proteção. A proteção, ela é devida. Você proteger seu filho de às vezes cair de um lugar, você cuidar do seu filho, a alimentação do seu filho, você colocar seu filho para dormir na hora certa. Isso é proteção. Você lembra o dia que você não gostava de jeito nenhum de eu fazer lutinha com os meninos? Não, a gente luta direto e as brincadeiras irritam a mãe. Irritava, hoje não me irrita. Hoje ela percebeu. Por quê? Porque se você não ativar a virilidade, aí agora eu vou falar do jeito positivo, tá? Alguém tá falando, eu sou o protetor dos meus filhos, mas não precisa ser o super protetor. Por exemplo, tem um protetor solar, mas você quer tampar seu filho debaixo de você. Deixa o sol dar uma queimada no couro dele para ele ver o que acontece quando não usa o protetor solar. Alguns de vocês querem proteger seus filhos tanto, que vocês não deixam nem sair de casa. Eu estava falando para a Carol, a gente mora num condomínio de luxo, com segurança reforçada, absurdo, um negócio brabo. Os nossos filhos têm um tipo de vida que eu pegava uma bicicletinha com 9 anos de idade e atravessava o centro da cidade. Os dias não eram tão maus como os de hoje, não tinha tanto psicopata, tanto estuprador, né? Porque a internet também faz com que você esteja numa sala dessa aprendendo, mas como também tem um monte de gente agora arquitetando bandidagem. Exato. E fazendo coisas horríveis. Exato. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se seus filhos ficarem, né, sendo super protegidos, eles não vão ser bons em network.
Por quê? Porque você falou assim, você mesmo não é boy network por um motivo, quer saber? Porque você falou assim um dia, seu pai falou para você, você não pode falar com estranhos. Ele estava com o coração correto, ele não queria te ferrar, mas ele acabou te ferrando. E ele não te explicou porque. E na não te deu fase instrução. certa, ele não te ajudou a sair disso. Entende? Então, são coisas que vai idiotizando a pessoa. E a nossa intenção aqui nessa live é fazer com que você pegue nas rédeas do treinamento dos seus filhos, crie um departamento de gestão de novas famílias, essa gestão são dessas crianças que, na verdade, são nações, e você treine absolutamente cada um deles. Eu vou me desafiar aqui agora, ainda não tem, eu e a Carol, nós vamos criar um treinamento para filhos. Treinar. Falar assim, ó, vamos passar 100% da fase daquilo que o seu filho tem que, no mínimo, treinar. Treinar quando é bebê, tem que treinar o bebê. Essa mulher aqui treina o bebê. Meu pai falava, nunca confie em ninguém. O pai dela falou, nunca confie em ninguém. Você pega uma pessoa arrasada na vida e continua reforçando esse padrão de mentalidade. Ninguém é de confiança. Eu vou te dar uma frase do... Pensa um pouquinho, Carol. Henry Ford, fala, criança é o quê? Esponjas. Esponja. Henry Ford falou o seguinte, é melhor confiar em todo mundo e se decepcionar com alguns do que não confiar em ninguém, não crescer, não prosperar, não fazer grandes negócios. Não consigo sair com medo de pegar até gripe. Olha que linda. Uma mãe que não consegue sair com medo até de pegar gripe. As pessoas, elas baixaram o nível de sociabilidade, de confiabilidade. Isso vai ter um retardo intelectual, isso vai ter um retardo de inteligência emocional. Henry Ford. O Henry Ford falou o seguinte, é melhor confiar em todo mundo, se decepcionar com alguns, fazer a seleção natural e tirando essas pessoas do meio do caminho. E aquelas que se conectam à distância com esse tipo de gente, do que você não confiar em ninguém, não prosperar e não fazer nada. Então, você é um treinador. Escreve assim, meu filho, você tá grávida, não tem jeito não. Eu tô só cansada. Oi, amor, eu passei uma semana dormindo tarde, eu durmo 9 horas da noite agora. Gente, eu assisti um vídeo falando que a gente tem que dormir cedo. Que 9 horas, você dormir, cada hora que você dorme antes da 1 hora, equivale a 2 horas de sono biológico. E acordar cedo. E depois equivale você dormir depois da meia-noite, 1 hora, cada hora equivale a 20 minutos. Nossa, tem mais complexo. Faz o seguinte, dorme cedo, acorda cedo, dorme depois do almoço, não vai falhar a sua vida. Depois do almoço dá não. Você sabe que eu não dormi hoje, né? Depois do almoço. Parabéns, olha lá. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Tem uma coisa para você fazer seu filho virar um idiota, dê ordem sem combinar um com o outro. Cadê? Onde que tá isso? Aqui, ó. Falta de acordo entre os pais. Exato. É porque, assim, num relacionamento, quando a gente tem os nossos filhos, e isso se descobre durante a caminhada, você vai ver que tem muitas coisas que você discorda do seu cônjuge. Se você tiver um casamento alinhado, isso já facilita muitas coisas, né? Se você acertar no processo de recrutamento e seleção, se você investir no seu casamento, eu te garanto que quando vocês tiverem os filhos de vocês vão discordar bem menos em relação à educação, mas ainda assim vão discordar. E vocês vão aprender isso no processo, sabe? Então, assim, o máximo que vocês conseguirem estudar, o máximo que vocês conseguirem conversar, se vocês observarem uma situação, tragam um para o outro e converse tentando achar a solução daquele problema. Tá querendo abrir a boca? Eu lembrei que eu não dormi, aí acabou agora. Pois é. Deixa eu reiniciar o sistema. Vamos lá. Pegar a máscara do Homem de Ferro? Então, se você não tem acordo, você vai criar, vai treinar. Na verdade, você vai criar, né? Você vai fazer com que seus filhos não confiem em nenhum dos dois e que crie confusão entre vocês, para eles sempre sobressair a tudo que vocês estão fazendo. Tem criança que é tão veaca, que criança não, elas são tão velhacas, que quando elas percebem que o pai e a mãe não têm acordo, sabe o que eles fazem? Coloca um contra o outro. É, um jeito inteligente de conseguir o que quiser. Por quê? Porque os gestores são os panacas, então é muito mais fácil colocar confusão no meio deles, criar uma dispersão e vazar. Exatamente. Então é o seguinte, eu tava falando da lutinha. Eu luto com os meninos para ativar um negócio deles, virilidade. Quem é o mais viril? O mais novo é o mais viril. Ele tem que ser regulado porque ele passou do ponto. Ele é muito violento. Ele vai para cima, ele não aceita, assim, ele... Mais novo? É o Miguel. E aí o que acontece? Todos na sua medida. O que é mais forte precisa ser puxado para ele entender que não precisa de excesso de força.
O outro é mais comedido, precisa pôr um pouco mais pressão. O outro está na medida. E aí tem que ficar olhando o tempo inteiro e fazendo gestão individual de cada um deles. Então essa live é como não ter filhos idiotas. A gente vai mudar o nome aqui, porque tem gente que fica louco. Carol do céu, tô bocejando aqui. Você tá abençoando a live aí. O espírito Já do viu o sono. cachorrinho, gente? Boceja de frente ao cachorrinho. O que ele vai fazer? Vai. Então é o seguinte. O outro, que é para fazer seu filho ficar um completo idiota, é você ser intolerante com ele. Nossa. A Carol, que era campeã em intolerância. Bora! Vá. Não é desse jeito. Vamos para cima. Alguém perguntou se o Miguel é mais parecido comigo. Apesar de parecer papinho furado, mas todos parecem muito comigo. Cada um numa área. E eu explico por quê. Não é para falar de beleza. Parecer comigo no quê? Parece um monte de coisa, cada um numa individualidade. Vamos sair da tela para abrir a boca. E aí, você não é gravidez, eu não sei o que é, não. É sono, só isso. Você tá grávida. A live Você tá grávida. Uai, eu tô sendo contaminado pela grávida. É o seguinte, não seja intolerante. Vai. Alguém falou, o que é velhaca? Aqui em Sergipe, quem tá devendo grana. Não, aqui é quem é esperto. É quem é esperto. Olha lá, em cada lugar no Brasil é uma Velhaco coisa. e veiaco é pros goianos roceirão. Alguém perguntou se a gente não tem cachorro. Tem Tem. cachorro, raia, poderosa. Tá, você tá falando do qual ponto? Eu tô falando de intolerância. Quando você é intolerante... Você não entende a maturidade do cérebro do seu filho. Isso foi uma chave poderosa quando mudou para mim, que eu falei assim, que eu percebi, eu falei, gente, ele tem 3 anos de idade. Eu tô querendo equiparar o cérebro de uma criança de 3 anos com uma mulher de 30? A amígdala é responsável por a mudança repentina de humor da criança pequenininha, igual a ervilha, quando ele fica adolescente, dobra de tamanho e essa pessoa entra num espírito de confusão gigante, naturalmente, pelo crescimento da amígdala. Exato. Eles não têm um poder de diálogo, de raciocínio como a gente. Essa semana mesmo, o Miguel estava montando um quebra-cabeça, ele estava montando, e aí a babá dele chegou e falou assim, vamos passear, Miguel? Ele falou, não vou. E ela, vamos, Miguel, você não quer passear hoje? Ele falou, não vou. E aí eu estava próximo, eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim, ele falou umas 3 vezes que não ia. Aí eu estava próximo, eu falei assim, você quer terminar de montar o seu quebra-cabeça para depois ir passear? Ele falou, sim. Ou seja, era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que ele não ia parar de montar, que ele não queria parar de montar para ir passear, que ele queria terminar, entende? Então, olhe para ele, para essa criança, e tente enxergar qual é a maturidade O Asley dos meus Lopes filhos. falou aqui no seu Instagram, eu era um idiota e não sabia cuidar dos meus filhos, aprendi muita coisa no MDM. Uau. Ali no F10K foi muito top mesmo. É o seguinte, vamos pro próximo. Quando você mentir para os seus filhos, você vai estar... Não, vamos falar de medo. Uma forma de fazer seu filho... Alguém está anotando quantos a gente falou? Porque a gente está falando aleatório. Uma coisa que vai fazer seus filhos realmente regredirem na vida é você instalar medo neles ou deixar os medos que você já percebeu que eles carregam. Mentira ou do medo? Medo. E aí seus filhos, né, para eles continuarem nesse processo que é simples de continuar sendo idiotas na vida, chega para cá um pouquinho, você vai fazer algo que é transferir seus medos. Transferir medo, colocar medo ou não ajudar seus filhos a se libertar disso. Aqui em casa não fica com medo. Tem uma ancoragem para todas as crianças dessa casa falar. O medo é que tem medo da gente. Porque nós fazemos coisas novas e o medo não é novo. O medo é sempre velho. Por exemplo, uma criança tem medo de dormir no escuro. A maioria das vezes, quem ancora esse medo na criança são os pais. Vou te colocar no escuro. Vai lá, tipo, a sua fala reforça. Assistir televisão, você não sabe o que está assistindo, aprende. Por exemplo, medo de animais, medo de bichos pequenos. Aconteceu aqui em casa há algumas semanas. Apareceu uma barata na hora que eles estavam indo dormir. E a babá ficou doida. Cuidado! Uma barata! Eu não estava em casa, fui saber depois. Uma barata, cuidado! O que aconteceu? O que eu tinha certeza que iria acontecer? Miguel acordou no meio da noite, tendo pesadelo, com medo. Por quê?
porque um padrão foi ensinado a ele. Então, não ensine esse padrão de medo. Óbvio, ensine prudência para o seu filho, né? Por exemplo, a gente aqui em casa, quando eles estão fazendo algo que é muito perigoso, a gente fala, filho, se você cair daí, você quebra. Você sabia que se você cair daí, você quebra um braço? Ou sabia que se você cair e sair rolando dessa escada, pode Aí acontecer o pai que não isso, tem isso, sabedoria isso? fala assim, ó, você vai cair daí! Você já tá Declarando, falando, é uma profetizando. energia, você vai cair daí não. O que que você... Não, tem hora que o Miguel sobe nas coisas e eu falo, você tem noção que uma queda daí pode dar um traumatismo craniano? Aí ele, quê? Aí ele vai pensar, senta, e eu falo para ele, então, Reflete. essa decisão sua foi muito interessante, você sabia? Sempre terminando com pergunta, anota isso aí. Melhor jeito de resolver a maturidade emocional do seu filho é com pergunta. Isso é muito forte. A galera tem medo de barata. E medo, a gente aprende com outra pessoa medo de barata, não tem jeito. Medo não precisa de livro, não precisa de vídeo aula, medo é só estar perto de alguém. A maioria dos seus bloqueios... Mas existe um livro chamado Anti-Medo muito bom. Tem um livro muito bom chamado Anti-Medo. O medo, ele é um negócio absurdo, que ele é transferido pela relação que você tem com gente medrosa. Você que anda com gente corajosa, você vai ficar igual essa pessoa. Tá em algum lugar aí. Olha o que eu achei aqui. Uma outra coisa que você vai anotar, seu filho virar um idiota, mentir para eles. Tem que falar a verdade doendo ou não. Tem que falar. Tem que ir para cima e pode doer o tanto que for. A gente não sai escondido para a criança não chorar. A gente fala, vamos sair, vocês não vão. É claro, a criança tem que saber que o pai e a mãe estão saindo e ele tem que aprender a lidar com aquela frustração. Papai e mamãe volta, a gente está saindo, mas a gente volta. Esse é o livro brabo. Brabo. Olha o que eu achei aqui também. A base de tudo. A família. Só vou passar figuinha a vocês. Aí. Pode falar que vai vender, vocês... Então é o seguinte, o que é o medo? O medo é a fé negativa. Seu filho vai ficar atraindo essas coisas e tudo que ele fala que ele tem medo, fique tranquilo. Ele vai se lascar com isso. Fale sempre a verdade. Aqui nunca ouviram história de cegonha. A gente contou exatamente como é que faz. Abrimos um vídeo de reprodução humana, onde mostra com uma simulação o espermatozoide percorrendo dentro do útero, né, aquela corrida inteira. Tem na internet, a gente mostrou exatamente assim. Não tem papo de cegonha. Papai Noel, ele não é atleta porque ele bebe refrigerante. A gente falou para eles que o Papai Noel ganha royalties das propagandas da Coca há mais de 130 anos. Nós explicamos que o Natal é uma data de reunir a família. Eles também sabem que Jesus não nasceu no Natal. A gente nem queria que você contasse para os seus filhos agora, senão vai ser tudo muito de uma vez e vai machucar todo mundo. Então, assim, vocês saberem, Jesus nasceu no mês de Abib, que é o mês do censo, né? Provavelmente ali próximo de abril. E aí o que acontece? Quando você entende essas coisas, você vai sempre falar a verdade para eles não vão ficar iludidos de história nenhuma. Tem que falar a verdade. Eu quero que você não dê rodeios, conte a verdade. Cegonha é para carregar caminhão. Aqui em casa é para carregar carro. Eu tenho uma cegonha, carrega 11 carros. Eu mostro isso aqui, é uma cegonha. Mas por que tem gente que fala? As pessoas falam que a cegonha traz o bebê. Deixa eu te falar, cegonha atrás é McLaren, cegonha atrás é Porsche, cegonha atrás o carro que você quiser, você colocar lá. Elas falam isso porque elas têm medo de explicar e contar a verdade. Não tenha medo de conversar com seu filho. Quer que seu filho vire idiota? Fique conversando igual bebê com eles. A criança fica lá dentro e fala assim, eu podia tanto ter caído numa família onde o pai e a mãe não é idiota. O cérebro dela está em franco crescimento, prosperando, e você lá achando que ele precisa de você falar esquisito. Deixa eu te falar, o fato dele não conseguir pegar as palavras, ele consegue conectar com você, mas você está falando igual javalias, não consegue entender o que vocês estão falando. A gente foi tomando vários choques, né, meu bem? De tanto curso que a gente foi fazendo, de tanta instrução, de tanta gente que carregava mais sabedoria que a gente. Alguém está perguntando aqui sobre o planner. Gente, o planner está ficando pronto. Daqui um dia eu falo para vocês, viu? Não vai ser planner, vai ser outra coisa. Ó, a Ediene falou um negócio interessante, porque eu não sabia explicar. Tem várias coisas que a gente também trava aqui. Exato. Como que nós vamos explicar isso? Tipo assim, alguém falou, é a prostituta. Como é que você ensina isso para um menino pequeno? Eu ensinei. Eu falei para Carol.
Eu, como pai, eu vou mostrar pornografia para os meninos. A Carol ficou em estado de choque. Você sabe por quê? Você acha que alguém vai ficar aqui na Terra sem ver pornografia? Só que eu vou mostrar, estou esperando o momento certo. Exato. Estou amadurecendo para isso. Esse é o ponto. Fale a verdade, conte tudo para o seu filho, mas de acordo com aquilo que eles têm capacidade de compreender, de acordo com cada idade. Então, por exemplo, o dia que a gente contou isso para os meninos, que a gente mostrou como que funciona, espermatozoide, tudo, foi de forma muito lúdica. Eles amaram. E foi quando perguntas surgiram sobre o assunto, porque até então a gente falava que o papai colocava uma sementinha na mamãe e o bebê crescia, e era suficiente. Mas chegou uma idade que eles falaram assim, tá, mas como que essa sementinha vai parar dentro da mamãe? Como que eu vou mostrar pornografia? Eu vou falar para você que a gente já discutiu isso. Por que eu vou mostrar? O dia que eu vou mostrar, eu vou sair de casa. Não, você tem que ver. Eu mostrando arma para eles e falando, isso funciona. Para que funciona a arma? Aí eles falam, para caçar, para defender a família e para, que era a terceira coisa? Para se defender, né? Defender a família, para caçar e de forma esportiva. Eles respondem de bate-pronto, inclusive o Miguel sabe. E eu falo para eles, está escrito no manual desta arma. Um dia vocês vão manusear isso. No manual da arma está falando, se sacar, atire para matar. Ou seja, nós não fazemos esse tipo de coisa. Nós temos isso para proteger a nossa casa. No Brasil, eu explico como é que funciona, e que países que têm liberdade, como os Estados Unidos, tem mais arma registrada que gente. Aí você fala, você falou isso, eu nunca vou esquecer o momento que eu estava dando a instrução, explicando que aquilo pode acabar com a vida. A Carol chorou horror e saiu de perto. Eu falei, deixa que esse é o papel que eu posso fazer. Sobre a pornografia. Você vai mostrar do jeito inverso. Mas eu não chorei, gente, porque eu achei que estava errado, que o Paulo estava fazendo. Muito pelo contrário, eu não sei se ele lembra, fui eu que pedi, né? Porque foi a primeira vez que ele chegou com a arma em casa e eu falei, amor, eu preciso que você converse com as crianças. Converse com os meninos, explique para eles. E aí, a arma fica guardada no cofre, do jeito da orientação do exército, tudo certo. Mas agora você pensa, saber. Um momento que eles, de bobeira, pode acontecer, né? Não só a minha arma ou a arma de alguém, esses caras não saberem como isso funciona, para que funciona, você pode perguntar para eles, se uma pessoa levar um tiro em qualquer membro do corpo, tem 20 minutos para estancar o sangramento. Se a gente precisar de um socorro, os nossos filhos não são idiotas, eles vão fazer o que precisa ser feito. Eu já falei para a Carol também sabe atirar, e é boa atiradora. Por quê? Não é que a gente quer caçar confusão, mas imagina se um dia precisar, você ficar travado e por conta de ignorância você não consegue salvar a sua casa. Pode acontecer. Exato. Pode acontecer. Esse tanto de ladrão que tem, o Estado não dá conta de nos defender, você não dá instrução para os seus filhos. E se que revólver for um tabu, se pistola, se metralhadora, essas coisas forem tabu para essas crianças, na hora exata eles podem travar. Você sabia que tem várias pessoas que vão passar na polícia e aí eles chamam, por exemplo, para ir para a patrulha, o policial, ele é tão bobo, estou vendo o Donete aqui, que é vereador e policial aqui em São Paulo, o Rodolfo Donete, ele pode confirmar isso para mim. Sabe o que acontece? Esses caras, eles não tiveram um tipo de instrução, não são viris, eles vão para a rua, eles ficam travados dentro da viatura, e os caras, o que foi? Não, filho, você não pode andar aqui não. Então você tem que dar instrução. Então, aqui vai uma lógica para você, uma hora, mostrar isso para o seu filho, dentro do tempo que você conhece seu filho. Eles precisam saber que existe a pornografia. Eu vou explicar para vocês como é que está planejado aqui. O Lourenço vai ser o primeiro a ver. E eu vou começar mostrando um vídeo das mulheres morrendo em suicídio e os homens também. Aí ele vai falar, mas por que o senhor está me mostrando isso? Estou já te contando que ele vai ver isso. Olha lá, o Rodolfo, que é polícia e vereador, confirmou. É verdade, Marção. Olha lá. Se você é uma pessoa que não foi treinada, você vai entrar em estado de choque com coisas pequenas. Exato. Olha lá, outra pessoa está falando, muitos travam na viatura. Trava porque não tem essa maturidade de encarar um grande problema. Exato. Por isso você tem que treinar seus filhos. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso, absolutamente, o que é o fim dessas mulheres. E vou tocar no coração deles. Vou ensinar isso individualmente, não vou ensinar isso no coletivo aqui em casa, não. Não existe ninguém melhor para instruir seus filhos do que você. Você é a pessoa mais poderosa. Então eu vou mostrar isso para ele. Vou falar, filho, essas mulheres aqui viveram 30 e poucos anos, no máximo 40, porque elas foram acessadas indevidamente na sua sexualidade. Sabe o que é isso? Elas se venderam, elas fizeram isso e fizeram aquilo. Aí eu vou colocar o nojo que eu coloquei neles, que é o bloqueio positivo, anote isso aí.
Vou colocar um bloqueio positivo que eu coloquei em relação, eu e a Carol colocamos em relação à Coca-Cola. Eu era um bebedor de Coca-Cola assombroso. Essa mulher aqui fez eu parar, porque ela falou assim, e como é que vai ficar os filhos? Quando a gente tiver os filhos, vão fazer o quê? Quando você tiver com um copo de Coca, obrigando ele a beber um copo transparente, você vai beber um copo de esgoto. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou abrir mão disso aí, porque não faz sentido. Então, vamos lá. Alguém está falando assim, ó, isso é crime mostrar pornografia para criança. Não, eu vou dar uma aula nisso, sabe por quê? Porque na escola estão mostrando ideologia de gênero, tá falando para o seu filho que é normal todo tipo de relação de gênero, e você, se não instruir isso dentro da sua casa, você vai perder seus filhos virarão máquinas sexualizadas desde pequeno, máquinas erotizáveis. Depois de fazer essa primeira parte, que é a parte deles assustarem com isso, eu vou partir para a segunda. Eu vou explicar as 3 fases, eu vou te explicar porque eu já fui gerente disso na Brasil Telecom, e a gente, né, dentro de um provedor de internet, vendia conteúdo adulto. Tem diferença de conteúdo sensual, erótico e pornográfico. Pornografia vem de Pornélio. Pornélio era um cara que gostava de fazer bacanais, eles, né, no Império inteiro romano é completamente sexualizado, na história romana inteira você vai ver que não tem esse negócio de, nossa, nós vamos guardar nosso corpo. Não, pelo contrário, os bacanais e toda essa questão de Pornélio, que da onde vem a palavra pornografia. Porno é esse atentado de ver as pessoas... Alguém está falando ali. Ou como é que se libertou da pornografia. E aí, pornografia, grafia é de coisa desenhada. Porno vem de Pornélio. E aí a gente tem que explicar isso para ele, da onde que veio, qual o fim dessas mulheres e mostrar. Isso aqui é sensual, isso aqui é erótico, isso aqui é pornográfico. O que você vai explicar? Você vai explicar no seu tempo. Você conhece seu filho melhor que qualquer pessoa. Eles precisam que o pai fale isso. E o pai, sendo a figura que representa o caçador na sexualidade, ele tem que dar essa instrução. Pablo, não tem um pai, você sempre vai fazer, você que é mulher, sempre dobrado a sua tarefa e vivendo com a metade daquilo que é seu desfrute. Mas vai ter que fazer. Você não vai erotizar seu filho, você não vai ensinar depravação e você vai instalar um temor no coração dele. Sabe, alguém perguntou, por que você colocou isso para eles não beberem refrigerante? Porque mata 132 mil pessoas por ano. Um copo de refrigerante equivale a 32, só para balancear o potencial de hidrogênio, que é o pH do corpo. Ele fica ácido, né, bebendo refrigerante, para ele voltar a ficar alcalino, você precisa de repor um copo de refrigerante com 32 copos de água. Faz sentido você ensinar essa merda para o seu filho? Beber refrigerante? Nós paramos de beber refrigerante em 2015. E foi a Carol que trouxe isso para dentro de casa. E eu falei, eu vou estudar, eu vou me libertar disso, e os nossos filhos não vão beber. Nunca colocaram isso na boca. Quando você ficou morrendo de medo porque você acha que o Estado tem que ensinar sexualidade, ou aquele filho de uma pessoa depravada que mora no seu prédio, na sua rua, que tem que ensinar isso, né? Eu lembro bem exatamente como eu ingressei na pornografia. Meu pai tinha essa instrução. E até peço licença para meu pai para falar isso. Meu pai foi a pessoa que me mostrou pornografia e ele tinha uma mentalidade. Ele queria me ativar para eu ser um caçador, para eu ser um homem, no conceito antigo dele. Meu pai é um grande homem de Deus hoje, teve a vida transformada e mudou completamente. Agora eu quero que você saiba o seguinte, eu estou te falando que eu vou instruir, você está chocado, mas os pais do passado levavam seus filhos pequenos nos prostíbulos, para eles terem experiências com mulheres em situações completamente degradantes, para ele ter o primeiro contato de sexualidade de uma forma completamente errada. Exato. Alguém está falando, Pablo, eu ensino meu filho que deve casar virgem. Não fala deve casar virgem, fala assim, essa sociedade está completamente perdida, e se você guardar aquilo que é mais precioso para a pessoa que você mais ama, isso vai facilitar a sua vida de forma assombrosa. Então, sim, eu vou instruir. A Carol também, mais um momento, falou assim, meu Deus, que jeito você vai falar? Deus vai dar sabedoria. E a gente vai discernir a hora e o momento certo. Então, Deus vai dar sabedoria para nós, assim. E aí eu quero te dar essa instrução para que você saiba. Você é amado. Te amo. Então, quando você tem medo de instruir seu filho, o traficante aí da rua vai instruir seu filho. Quando você tem medo de ensinar seu filho sobre política, esses militantes esquerdistas vão fazer isso na escola.
Aí alguém falando, ó, meu pai, alguém falou aí, ó, meu pai fez isso, me levou no cabaré com o irmão, tá falando aí, ó. Olha lá, ó. Olha isso aqui, uma mulher falando, com 15 anos o pai levou no puteiro. Deve ser seu irmão, né, filha? Seu pai não fez isso com você, que é mulher, não é possível. Então, a sexualidade, por exemplo, na religião é um grande tabu, porque ninguém tem coragem de falar disso. Então, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam, porque senão seus filhos... Olha lá, alguém falou, será que uma sexóloga não explica isso melhor? O Thiago está explicando, tá bom. Pensa numa sexóloga, cheia de bloqueio emocional, que não tem referência paterna, que não tem compromisso nenhum com o cristianismo, que não tem compromisso nenhum com família, derrotada, namorou 10 canalhas, uma mulher arrasada, talvez tenha um bloqueio por ter sido abusada. Pensa ela instruindo seu filho e você sobre sexualidade. Você acha que os especialistas realmente merecem um pingo de atenção? Você tem que ver as pessoas pelos princípios que elas vivem. Você tem que ver as pessoas, não é pela especialidade da faculdade que ela passou, mas pela experiência de vida, pelos bloqueios que ela conseguiu desbloquear. Aquilo sim vai trazer segurança. E eu não conheço uma pessoa mais poderosa para ensinar o próprio filho do que o próprio pai. Existem, óbvio, sexólogas que sabem instruir da maneira correta, mas a grande maioria usa essa ferramenta para te dizer como prender um homem, entende? E não como melhorar a relação do seu casamento, como se guardar de forma correta, como instruir de forma correta. Então, olhe os frutos, olhe a Vamos origem. testar. Você pergunta para a pessoa assim, para o sexólogo, o que você acha, por exemplo, de masturbação? Aí a pessoa vai falar, vou fazer o que eu já vi uma sexóloga falando lá no Serginho Groisman, quando eu era adolescente. Amor, você tem que se conhecer. É natural. Você tem que fazer isso e aquilo. Aí você pergunta para alguém que entende de verdade, vai falar assim, você sabe que isso gasta 30% da sua energia cerebral? E que você poderia estar emulando o seu cérebro com outras coisas que vão fazer você prosperar, mas você vive perdido e conectado em sexualidade, olhando pessoas como suas carnes de açougue. Aí alguém te dá um papum, não é especialista em sexologia, mas te falou aquilo que ninguém deu conta de te falar. Entende? A sexóloga da Globo vai te instruir sobre sexualidade. exatamente. Aí você pergunta, você é uma pessoa do bem. Desculpa, mas eu vou falar um negócio pesado aqui. Lembra vou da falar. live de amanhã, tá? As coisas pesadas de verdade vão ser amanhã, mas deixa eu te falar uma coisa. Alguém pergunta assim, sexo anal, o que você acha? Deixa pra live de amanhã. O que você acha? A sexóloga gosta de liberar o brioche, ela vai te dar a indicação para você fazer isso. Depois que as pregas soltar, você vai fazer o quê? Eu queria que você entendesse. O que você vai fazer? Acho que tem cirurgia, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Ai, ai. Se você chamar um engenheiro, ele vai te explicar como é que faz uma casa. Se você chamar só uma pessoa que entende o corpo humano, desculpa falar, você quer fazer, você quer liberar esse negócio, libera, ele é seu! Mas eu quero que você saiba uma coisa. A mesma coisa que você pensa fazer nisso é a mesma coisa de pegar uma carreta de 30 toneladas e colocar numa laje que aguenta 2 toneladas. Vai destruir a casa inteira. Não sei se você sabe, você vai estudar para você parar de ser ignorante. Exato. Mas vou te falar o que o sexo anal produz, tá? Afeta o sistema cardiológico, só para você saber. Isso foi uma amostra da live de amanhã, dentro do Clube 459. Isso. Link na bio, é só acessar. E para tantos que pediram sexólogas, para ter instrução com a sexóloga, a Ariane vai estar com a gente amanhã também. Aí eu vou arregaçar com esse assunto e vou soltar na mão Ela daquela é que vai te dar top, monstruosa. tá? E é para você aprender, para você ensinar seu filho. Não corra da responsabilidade. Aí tem gente que tá com raiva de mim agora falando, mas eu... Não terceirize a educação do seu filho. Aí uma pessoa, às vezes, está ouvindo agora, ela fala assim, mas eu gosto de liberar o orifício rugoso lombar. Deixa eu te falar, amigo. Ou amiga, não sei o que você está fazendo. Se o mundo inteiro estiver fazendo isso, não é porque a maioria está fazendo que isso vai ser certo. Fique em paz. Você precisa aprender a usar seu corpo, a sua alma e seu espírito. Então, eu não vou alongar, eu gostaria de entrar. Vamos passar pro próximo? Eu poderia entrar nisso, eu gosto de instruir muitas pessoas em tudo, absolutamente em tudo. Você, olha lá, a pessoa grilada, o que tem liberar a parte sombria das trevas? Vai, é seu, ponto. Faz o que você quiser. Que bem, qual ponto? Esse. Aqui, ó. Comparações.
Você quer fazer seu filho ficar um idiota, fica comparando ele com os outros. Nós mães somos ninjas em fazer isso com bebezinhos. Ah, mas por que o meu não anda e o dela já anda? Ah, mas o seu filho ainda não senta? Nossa, o meu já senta. Nossa, mas seu filho até hoje não fala? Ó, crianças que demoram a errado? andar, elas têm uma habilidade motora superior das outras que andam mais cedo. Só que a Judite, que é a sua vizinha, o filho dela andou mais cedo. Aí você cata o pano de prato, passa debaixo dos braços da criança e fala, vai andar, a filha da Judite andou. Aí a criança fala, deixa eu te explicar, eu estou desenvolvendo habilidades motoras. Tem como você me soltar no chão? Tem como você me soltar? Enquanto o bebê está engatinhando, ele está desenvolvendo toda essa musculatura. E tem um estudo, eu não sei qual, eu lembro de estudar isso na época, que diz que quanto mais um bebê engatinha, mais ele desenvolve essas habilidades. Então, ele vai ter mais habilidade. Eu, por exemplo, comecei a andar com 9 meses. É uma benção. Sabe o que acontece? Para de competir desde bebê com os outros. Tem gente que tem filho junto, a gravidez junto, competindo uma com a outra. Exato. E quem nasce primeiro é melhor. Maior. Sua barriga é pontuda, é para cima, é para baixo. Não, chefe, para com isso. Deixe seu filho em paz. Se Deus não tivesse nos feito na individualidade, ele teria feito a gente no esteiro e todo mundo podia ser comparado. Você só compara coisas que foram fabricadas. Gente, não pode ser comparado. Dani, já foram 11? A Dani tá contando, mas alguém tá contando? Vai dar certinho. Então é o seguinte, amanhã, não sei, parece que não tem ninguém acompanhando essa live aqui, o negócio tá... o Thiago Rocha tá lá em Minas, dando mentoria lá, o bicho tá bravo. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu preciso colocar aqui o negócio do Clube 459. Eu consigo o que eu quiser. Claro que você consegue. Então aqui, ó, para todo mundo ver, ó. Ocultar, não foi. Marca, em algum lugar vai aparecer aqui. Vocês vão entrar aí, clube459.com.br, acessar Clube 459, e no Clube 459 você vai conseguir, deixa eu escrever aqui, ó, www.clube459.com.br. Nós vamos entrar e você vai entrar, a aula de amanhã vai ser fechada, porque não dá para falar aqui abertamente, que nós vamos falar tudo rasgado. Uhum. Então é o seguinte... A hora da live amanhã é às 19 horas, horário de Brasília. Então é o seguinte, quando a gente falou comparações, seu filho vai nascer derrotado, vai crescer derrotado, vai ser um humano derrotado, porque você compara ele com os outros. Você, pai e mãe, tem autoridade absoluta com o seu filho, depois ela passa para relativa. Não sei se vocês sabem a diferença. A autoridade absoluta é quando você está no governo total. Quando seus filhos vão transicionando para assumir as famílias deles, eles vão passar para a autoridade relativa, ou seja, eles não têm que te obedecer mais. Alguém está perguntando se o Clube 459 é pago. O primeiro mês é R$ 4,59. Hoje não começamos às 19, por causa de um voo, a gente está tirando onda aí com atraso. Mas vai dar certo. Mesmo a gente com sono, a gente não desiste de fazer aquilo que a gente propôs. E está sendo maravilhoso. Tá bom? É isso que vai acontecer. Próximo ponto. O próximo ponto é, ao invés de você gastar tempo com seu filho, investir carinho, atenção, faz o seguinte, vai lá, compra um presente para ele, vai lá, gasta dinheiro com alguma coisa, compra um presente, suborna ele, faz isso, é melhor, é mais interessante. Mostra para ele que ele não é a prioridade, que a prioridade é seu trabalho, que a prioridade é seu celular, que a prioridade é outras pessoas, mas ele não faz isso. Deixa eu falar só uma coisa antes das comparações. Contém ironia. Presta atenção. Quando eu comecei a falar, alguém falava, você parece o pastor não sei o quê. Consegue botar os comentários aí? Consigo. Você parece o pastor do fulano de tal. Aí eu comecei a explodir, lotar, centro de convenção, ginásio, não sei o quê, estádio de futebol. Tem 2 anos que a gente tem ido para estádio e lota e não sei o quê. Aí o povo fala assim, ele é a cara do Tony Robbins, ele é o Tony Robbins. Não tem nada a ver com esse cara. Nós temos princípios e valores completamente diferentes. Beleza. Aí quando eu comecei a explodir uma coisa, ele parece o Paulo Vieira. Ele parece não sei o quê. Ele parece o Edu Carvalho. Minha barba estava grande, aí não sei o quê, Edu Carvalho, não sei o quê. Cara, para que comparar com os outros? Depois que todo mundo descobriu quem eu sou, ninguém compara com ninguém, porque vai comparar com quem? Eu sou único, você também é.
Você é único. Só que as pessoas não aceitam isso. É por isso que elas ficam o tempo inteiro te comparando com alguém. Eu fiquei 20 anos. Com Bombril. 1001 utilidades. Sabe o que é o negócio? O negócio é que as pessoas elas vão forçar uma vida inteira te comparando com os outros até descobrir quem você é. Só que quando você é você, quando você descobre quem Deus te chamou, sabe o que acontece? Você começa a soltar uma essência sua, os códigos seus. Ninguém te compara nunca mais com ninguém. O que é a comparação? Hã? Você falando sobre subornar os filhos, né? Mas aí você voltou. Eu estava explicando porque as pessoas sempre ficam nisso. Tire a autoridade, né, do cônjuge. Faça isso. Essa daqui é importante, ó. Pode falar. Se você quer que seu filho se torne um idiota, cobre ele muito. Cobre ele muito. Ele vai se esconder de você. Além daquilo que ele consegue entender. Ou se não, se você achar muito difícil, não cobre nada dele. Nos dois lados vai dar tudo Deixa errado. ele fazer tudo do jeito que ele quer. Coitadinho, ele não consegue. Gente, a criança ela tem que desenvolver responsabilidade. Ela tem que saber que ela tem que contribuir com os cuidados da casa. À medida, óbvio, lembrem que tudo que a gente está falando aqui é de acordo com a maturidade da criança. Mas permitam que os seus filhos sejam independentes desde pequenos. Permitam que eles desenvolvam maturidade. Não cobrem demais e nem de menos. Tenham bom senso. Tenham bom senso. Sejam vocês responsáveis. Não jogue essa responsabilidade para a criança. Eu lembro de um dia que me doeu tanto. O Lourenço tinha uns 3 anos. Eu falei assim, filho, você tem que ser responsável. O Pablo olhou para mim assim, ele só olhou. E aí a ficha caiu. Eu falei, gente, como que eu tô cobrando esse nível de responsabilidade de um menino de 3 anos? Mude as palavras. Fala, filho, você é um menino zeloso. Como que a gente pode fazer diferente? Ou, filho, você é um menino responsável. Como que você pode fazer diferente para cuidar disso? Entende? Tudo com amor, com respeito. Então é o seguinte. Você cobrar seus filhos atitudes maduras vão fazer com que ele não amadureça. Você tem que entrar na cobrança e ser pontual na fase que ele está. Se você fizer isso, você vai treinar seus filhos de uma forma que eles vão amadurecer. E isso vai te dar tanta alegria, porque o treinamento ele é para o amadurecimento. Tem uma coisa, amor, na instrução, que muitos pais também deixam os filhos fazer alguma coisa, ou o filho faz por conta própria. O pai e a mãe vai lá e critica o que o filho fez. Sabe? Cara, tipo alguns assim, de vocês têm que dar uma medalha, porque não foram treinados, foram destruídos emocionalmente. Tudo que você estava desenvolvendo, às vezes tem pais aqui que colocaram para ferrar a vida do filho. Vocês chegarem aqui, vocês chegarem até aqui, foi assim, foi absurdo. Então, vocês estão de parabéns terem chegado aqui, mas corrijam aquilo que não foi adequado no treinamento. Eu nem sei se você recebeu um treinamento, né? Talvez você recebeu, foi só uma criação. Exato. Eu posso falar para vocês, com todos os erros que os meus pais cometeram, eu vi minha mãe me treinando absurdamente para amar a palavra, eu vi meu pai me treinando para aprender a vender, para aprender a ser elegante, para aprender a fazer tanta coisa. Meu pai me treinou, e ele até deixava claro, essas coisas que eu não gosto que você aprenda, eu vou continuar fazendo, mas eu não quero, mas não adianta, o filho ele vai aprender, e isso vai ser assombroso. Então, por exemplo, nós estamos aqui falando para você sobre aquelas coisas que você deve fazer para patrocinar seu filho negativamente, né? Para ele se tornar um idiota. Usamos essa expressão para mexer muito com você. Chamar sua atenção. Então, alguém perguntou, vocês disciplinam com a vara? Depois de compreender a fundo o que a palavra diz, a vara é uma expressão idiomática, um símbolo, e não para ser usado na criança. E aí o que acontece? Isso nos libertou. Por quê? Eu apanhei pra caramba, Carol também apanhou pra caramba. Aí você fala, eu também, mas a gente conhece muita gente que não apanhou e funcionou. Então, quando você vai ver, aqui eu fui espancado e funcionou. Aí você vai espancar seu filho, às vezes você vai só passar do limite, além de arrumar uma cadeia, você pode matar seu filho. Às vezes você tá na ira, seu filho tá tão louco, insano, só que na verdade a vara aponta para disciplinar. Se a gente
tratar nossos filhos como bicho, bicho eles serão. Se você falar assim, ó, a vara, para você entender, é para mostrar que tem alguém na guia, falando, você vai seguir essa linha. Engraçado é que no judiciário tem a vara da infância e da juventude. Ninguém apanha lá. Assim, lá na cadeia tem outra lei, né? Quando você vai preso, por exemplo, igual o Lula, você vai viver sob debaixo de duas leis, a lei, né, penal e a lei do crime, que comanda lá dentro. Agora, fora isso, você tem que entender que vara é disciplina, é guia. O que você vai fazer com isso? Você pode bater, eu te confesso, não vai mudar. Eles vão ficar com medo de você, mas o verdadeiro respeito é você falar com uma palavra e cumprir essa palavra. Exato. Quantas vezes eu falava e frouxava, essa Carol falava assim, ó, não faz isso, não faça isso, eles não vão respeitar a gente. E eu falava, então nós vamos descer a pressão e nós vamos para cima desses caras. Teve algumas vezes que a gente foi corrigir as crianças e a gente fez um nome na semana, essa é a semana do cerco, nós vamos fechar esses caras aqui, nós vamos para cima. E a Carol, calma, eu falei, não, eles não vão ser idiotas na vida, nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo e vamos dar atenção para esses caras. E absurdamente nós vamos pegar no pé deles e eles vão achar isso insuportável. Eu e a Carol, nós temos um estilo, não sei qual é o seu estilo. Se você tem um estilo, escreve aí o estilo. Você é mais durão, você é relaxado, você não tá nem aí. Você é comedido, você é mediano. Nós somos durão. Eu e a Carol, nós somos durões. O que a gente faz? Parece aqui, Carol, você tá ficando fora dessa tela. Nós somos durões. E nós não admitimos a criança crescer para cima da gente nem quebrar os princípios que nós estabelecemos dentro dessa casa. Eu sou durão. Só que a gente não é exagerado. Então, assim, eu sei a diferença do perdão e da disciplina. E a gente quer estimular você. Você pode ser durão, você pode dar uma criação rígida, mas se seu filho parar de confiar em você, acabou o jogo. Exatamente. Ó, já são 21 horas e 26 minutos. Vamos falar mais um e vamos liberar esse povo. Já tem 1h26 que a gente está aqui. Nós vamos falar mais uma forma para você fazer seu filho virar um idiota. A Carol comentou, chegou a falar, mas a gente não terminou. Eu lembrei um aqui. Fala. Aí você fala outro. Sobre essa questão que eu falei anteriormente, daquilo que o seu filho fizer, você chamar a atenção dele, tipo, chamar a atenção de forma equivocada, né? Você falar assim, por exemplo, o filho arrumou a cama. Ao invés de você falar o que ele fez, filho, você arrumou sua cama. Parabéns. Você chega lá e fala assim, meu Deus, mas que cama horrorosa é essa? Você não sabe arrumar a cama não, menino? Que é isso? Que dia que você nunca vai aprender a arrumar a cama? Esse negócio aqui mal feito desse jeito? Não falo assim. Aí você acabou, você destruiu a criança, você humilhou a criança. Gente, e também não. E o oposto também funciona. Não minta para sua criança, sabe? A cama ela tá lá, mais ou menos. Aí você fala assim: nossa, mas que cama linda, maravilhosa. Você é um gênio, meu filho, você é único. Coloca ele lá no pedestal e fala: você é maravilhoso. Fala, filho. Aqui vai uma dica simples e fácil e poderosa, que é só isso que a criança quer. Você olha para o seu filho e fala assim: filho, você arrumou a sua cama. Parabéns por você ter arrumado a sua cama. Então, que o elogio seja proporcional ao resultado que o seu filho deu. Porque senão, lá fora, quando ele fizer qualquer merda que seja e não receber o elogio que ele recebeu em casa, que a mamãezinha protetora dele dava, o que ele vai virar? Ele não vai saber lidar com isso. Entende? Qual o melhor estilo de criação dos pais? Treinadores. Você virar um treinador, parar de forçar a autoridade, que aí quando você força a autoridade, você acaba ficando autoritário. Seja flexível em coisas que não são fundamentais e duro naquilo que é fundamento. Escreve assim, ó, dureza no que é fundamento e flexível naquilo que não é fundamento. Vou explicar. Nós vemos pessoas brigarem por conta de religião. E a maior parte das brigas não é sobre os fundamentos da fé, é sobre assuntos acessórios. O que você come, o que você não come, o que você põe na cabeça, o que você tira da cabeça, que cor que você pinta a sua unha, que tamanho que a sua... Isso tudo é doutrina, isso não tem que ser discutido. Você está num grupo, você discute, faz,
Você não tá, não faça. Seja durão naquilo que é fundamental. Eu, por exemplo, Carol chora de rir eu fazendo isso. Eu não estouro emocionalmente, não tem essa onda. Já estourei há muitos anos atrás, né? Quem pagou caro foi o Lorenzo. Ele foi o cara que viu uma fúria minha. Só que tem um detalhe. Coitado do primeiro. O primeiro, ele viu isso acontecer. Mas sabe o que eu falo para Carol? Eu também cresci muito emocionalmente, desenvolvi muitas minhas habilidades emocionais. Sim. Então, meu filho, minha esposa, ninguém me tira do sério, absolutamente. Eu ligo aqui, é uma turbina e casco fora. Vou resolver de outro jeito. Só que tem horas que eu falo para ela, fica vendo rodar baiana aqui, que não vamos para cima. Intencional. Intencional. Eu tô tranquilinho aqui, eu falo, eles não podem mexer nisso, porque isso é fundamento. E aí eu vou para cima, a Carol, ela dá risada e todo mundo entra em pavor, porque eles não sabem que eu tô fazendo ali exatamente o momento onde eles começam a assombrar. Eu só faço isso em questão de desonra. Então, quando há desonra, eu vou para cima. Eu fiz isso no carro hoje. Eles estavam me desonrando, os dois. Desonra, acabou. Eu falei Nós vamos pra de um cima. jeito com eles. Acabou na hora que eu... Então é o seguinte, no que é fundamento, mexer com desonra é aquilo que vai amaldiçoar eles. Então, assim, você como pai, não deixe o seu filho ser desonroso, porque a desonra vai amaldiçoar seu filho e você está autorizando a maldição. Você vai ser autoridade sem ser autoritário. Você vai ser duro, porém flexível naquilo que não é fundamento. E isso foi difícil, porque a Carol queria ser linha dura em tudo. Eu falei, Carol, não dá para brigar com esses meninos em tudo, senão esses meninos não vão aguentar olhar na nossa cara. A maternidade fica muito mais leve, porque você vê graça. Hoje lá no shopping os dois começaram a lutar judô de frente a porta do elevador. E meu pai falou assim, aqui não faz isso aqui não, vamos brincar em casa. Eu falei, pai, deixa fazer aí. Ah, mas machucar, machucou, tá tudo bem. Então, assim, a maternidade ela fica muito mais leve. Quando você aprende que tem coisas que a gente criança, tem coisas que tá tudo bem, sabe? Tem coisas que seus filhos, eles vão te passar vergonha. Mas eles só vão aprender se eles tiverem experiências com essas situações. Ó, seu filho desobedecer em qualquer grau não é desonra, tá? Mas você cobrar dele uma postura, ele passar uma vez por cima, passar a segunda, passar a terceira, você tem que verbalizar para ele e falar, você está em desonra. E ensinar o peso disso, onde você tem que rodar o pau, quebrar o pau dentro de casa, é ensinar isso para ele. Outra coisa, seus filhos quererem mudar você, isso é desonra. Seus filhos não têm essa autorização. E seus filhos afrontarem a Deus, é desonra. Os seus filhos, eles, se forem honrosos, tem uma promessa. A primeira promessa da Bíblia é que quem honra pai e mãe vai viver mais dias, vai ter longevidade e vai ter prosperidade. Imagina, são duas promessas. Esse é um recurso bom para utilizar na hora de ensinar sobre honra e obediência. Filho bater no pai. Mesmo Desonra. quando é pequenininho, bate o pai. Pai, não, tá tudo bem. Ô filho, não faz isso com o papai, não. É desonra. Aqui o clima fecha na hora. Filho alterar o tom de voz para falar com o pai e com a mãe. Ou falar de forma desrespeitosa. Isso é desonra. São alguns exemplos de desonra. Entendeu? Então é o seguinte, nós vamos encerrar. Esse foi o último, né? Mas já tá bom. Né? Poderia ser uns 40, 50. Eu acho que a instrução, ela nunca é demais. Eu quero falar algo para você que está desanimado assistindo, porque você pode falar, o meu caso está tarde demais. Eu queria que todos escrevessem esse código é pesado. O código nunca é tarde demais para começar e nunca é tarde demais para começar e sempre é cedo para desistir. Isso. Escreva assim, ó, nunca é tarde para começar, sempre é cedo para desistir. Ou seja, não desista nunca e recomece sempre que for necessário. Então, o que eu quero que você entenda, alguém falou, e quando a criança é pequena, bate no rosto, segura no pulso, olha bem no olho, chega próximo, dá um zoom in, olha no olho e fala, isso é desonra. Você tem que ensinar para o seu filho o que é desonra, desde pequeno. Aí solta, vem cá, vamos sentar ali, vamos conversar.
E aí essa criança ela tem que absolutamente aprender o que é desonra. Você tem que treiná-la no que é desonra para que ela não faça isso. Posso falar mais uma coisa? Pode. Que veio aqui uma coisa importante na minha cabeça. Não chantageie os seus filhos. Não fale para os seus filhos assim, ou chantageie, né? Se você quiser tornar ele um idiota. Não deixe seu filho ter uma relação, uma dependência emocional com você. Então, assim, quando seu filho fizer algo que te deixar triste, fale para ele, fala, filho, eu fiquei triste com isso que aconteceu, mas não use isso como bengala, nem use isso de forma rotineira e nem use isso para tentar gerar remorso no seu filho, entendam? Não use isso para tentar gerar remorso, para que seu filho se sinta mal. Você está estragando o seu filho. Quando ele for adulto, ele vai depender da sua aprovação, ele vai depender da sua opinião e de várias outras pessoas. Ele vai ter que aprender a falar assim, nossa, eu preciso da aprovação das pessoas. Então não faça isso. Não chantageie o seu filho emocionalmente para você tentar ter o controle e o domínio da situação. Então é o seguinte, não faça nada pro seu filho ser um idiota. E com todo carinho agora, eu vou dar uma cutucada agora na sua alma, tá? Deixe de ser um idiota. Não falo isso em desrespeito, mas porque você carrega muita idiotice que foi programada aí dentro. Então o que eu falo pra você é o seguinte, deixe de ser um idiota, esse é um recado com carinho, pra você salvar a geração. Seus filhos deixarem também, porque tem muita coisa errada que a escola instruiu, você não viu, porque você tá achando que essa terceirização vai dar certo. Não vai. Não vai. Se você souber que tem homens e mulheres de 40 anos que moram com a mãe, nunca investiram dinheiro, odeiam o capitalismo, odeiam a Bíblia, odeiam a liberdade, são comunistas, têm cachorros como filhos, moram com a mãe, só buscam a estabilidade, odeiam a Deus e a palavra, e estão agora sendo os grandes mentores dos seus filhos na faculdade. Isso é o que mais mexe no meu coração. Não sei se você assistiu um debate meu com a professora esquerdista. Eu tive uma compaixão daquela senhora tão grande que eu pensei, meu Deus do céu, o que é uma criança sendo instruída por uma pessoa desse nível? Uma pessoa que não tem compromisso com absolutamente nada que é eterno. Uma pessoa que está gastando dinheiro público para instruir seu filho para ele completamente ser um idiota. Eu não sei quantos de vocês viram um vídeo que vazou na internet de uma reunião de um povo aí comunista, e ela falando o seguinte, olha, gente, eu já fui da igreja, e um jeito maravilhoso para a gente entrar na cabeça das crianças é a gente infiltrar e ser as professorinhas da escola dominical. Você sabe por quê? Porque nas igrejas ninguém quer ir para a sala das crianças. Ninguém quer instruir as crianças. Cara, eu fiquei chocado de ver isso. Entende? A maioria, são pouquíssimas igrejas que levam muito a sério esse ministério. A igreja que nós éramos levava muito a sério. Era algo admirável. A gente aprendeu muito lá. Aprendemos muito sobre criação de filhos, sobre cuidar das crianças. Então, assim, é um jogo sujo que eles fazem. E você tá toda feliz, porque você vai poder ficar em paz um instante que seu filho tá lá sendo cuidado por alguém e essa pessoa tá doutrinando seu filho sem você saber, de forma errada. Escreve aí, então, perguntando um vídeo com essa professora, eu vou olhar aqui no YouTube, mas é um vídeo, debate Pablo Marçal e professora esquerdista, ou professora do demônio, não sei como é que é o nome do vídeo. Quer ver? Pablo Marçal, debate professora. Tá aqui, ó, professora comunista, você vai achar o vídeo, ó. Tá aqui 422 mil visualizações. Aí uma televisão, foi um debate na TV, e o pessoal colocou essa professora, foi muito pesado. Eu não tive piedade dela, eu tive compaixão, de ver ela. Ai, meu Deus. Tem um debate com o presidente do PT também, que eu estraçalhei ele, fazendo pergunta. É muito forte. Então você vai ver aqui, tá aqui alguns debates, você vai assistir, você vai ter compaixão da pessoa. Primeiro você vai dar uma gaitada, porque uma pessoa do nível dela debater com a gente é um pouquinho até desumano. Muita gente viu o vídeo que eu falei. Uhum.
Gente, não despreze a instrução. Não despreze. É óbvio que a gente não sabe tudo. A gente sabe tão pouco ainda. Sabe pouco. Mas o pouco que a gente sabe, a gente está compartilhando aqui com vocês. E isso enriquece a gente de tal maneira. Faça isso você também. Instrua quem você puder. Ensine, sabe? Porque nós estamos investindo na próxima geração. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos calar. E amanhã tem a live sobre sexo, dentro do Clube 459. Não deixe de ter essa instrução, porque nós sabemos que muitos de vocês, todos, eu diria, receberam alguma instrução errada sobre sexo. O que a gente vai fazer? Tá? Eu quero te desafiar a entrar. Você vai fazer parte de uma comunidade com a gente, esse Clube 459. Ele deve ter lá, tá terminando de colocar os conteúdos, está migrando de outra plataforma. É uma plataforma grande, com muito conteúdo. Nós estamos carregando a base de tudo. Eu quero que vocês saibam, nós temos vários assinantes, milhares de assinantes. Nós vamos carregar a nossa plataforma para dentro do clube para te dar subsídio para você treinar a sua casa. Os principais cursos Express eu vou colocar de bônus lá dentro. Então é um momento onde você pode entrar, onde você não vai se arrepender jamais. Eu quero saber quem já é, escreve assim, eu sou o 459. Pablo, eu acordo de madrugada. Não faz parte dessa comunidade. A comunidade é um portal onde você entra e lá vai ter esses benefícios, tá? Então, amanhã... Essas lives, por exemplo, vai ficar um pedaço, né, Pablo, no YouTube, é isso? Vai ficar só um pedaço. Por exemplo, essa live aqui, você vai voltar para assistir ela depois, ela vai ficar só 15 minutos e vai cortar o resto. Não vai ter esse tempo todo aqui, quase 2 horas de live. Elas vai ainda estão ficando essa semana no nosso Instagram, isso, mas tudo. A gente vai tirar depois que acabar a semana. Isso. Aí, Pablo, mas por que é lá dentro do grupo? Porque se você investir nisso, nós vamos pegar. Eu vou te falar, tá? Eu e a Carol aqui, a gente tem um propósito. Esse clube é nosso. E a base de tudo é nosso. Nós reinvestimos esse dinheiro inteiro para focar em famílias. Nós reinvestimos isso. Vocês vão ver. Nós vamos fazer, por exemplo, um casamento comunitário, aí tem que bancar isso. Nós vamos pegar esse dinheiro, fazer isso. Nós vamos investir em energia para recuperar famílias. Esse Clube 459 ele tem um objetivo claro. Ser um portal de desenvolvimento na sociedade brasileira e fazer as pessoas crescerem. O 459, o primeiro mês você entrando agora é R$ 4,59. Ah, eu não quero, aí você cancela. Mas você vai ver o benefício de estar lá, vai custar R$1 e pouco por dia, R$ 45,90 por mês. Você vai ver o tanto que você vai ser abençoado. Cancela o Netflix. Assim, tem porcaria, vamos fazer assim, não, prospera mais, deixa o Netflix você assistir algum documentário, alguma coisa que acrescente algo na sua vida. Boa, tem gente achando que é R$459, não, é R$45,90. R$4,59. O R$4,59 é um valor promocional para você entrar, tá? Então pedindo, faz o Pix, não vamos fazer no Pix, então você não vai fazer parte da comunidade. E por que 4,59? Porque o Pablo faz todo dia live às 4h59 da manhã, antes do sol nascer, ele já tá botando pressão no sol. Tá bom. Tamo junto até depois do fim. Tenha compaixão, tenha ternura pelos seus filhos. Nós estamos aqui com o coração acelerado, pensando tanto que vocês vão modificar, né, os nossos próximos governantes dessa nação, que são seus filhos. Sim. Ame instruí-los, fuja da ignorância e continue prosperando. É isso que a gente deseja de todo o coração. Então amanhã vai rolar a live do sexo. Infelizmente ela é fechada. Você vai entrar na live, não vai ter. Talvez eu vou deixar uma live aberta escrito assim, ó, vá para o Clube 459. E aí maior lá na de live. 18 anos. Isso, maior de 18. Não coloca as crianças não, que nós vamos pegar pesado. Tá bom? É uma grande instrução aí para você. Eu acho que a gente pode, às vezes, tabu. até rever o horário, né, Pablo? Sim. Porque às 19 horas, as crianças geralmente estão acoitadas. A gente pode colocar às 20, Vamos colocar né? às 21? 21 é tarde, gatinho. Às 20h30. Às 20 ou 20h30. Porque aí os povos também botam isso aí pra dormir 20 que hora horas. Que vocês querem assistir? Criança tem que dormir cedo, não, gente. O menino tem que dormir cedo. Então Senão a gente não vai falar cresce. disso amanhã, senão vocês também não transam, né, chefe? Senão você, mamãezinha linda, não descansa. Não toma seu banhozinho, relax. Faz o seu skincare em paz. Que hora, Mas gente? em Portugal é muito tarde, 20, 30. 20. Eu acho que pode ser 20. 20, bota o menino na cama. O menino tem que dormir 20 horas. Tá bom.
Tamo junto até depois do fim. Carol, eu ainda tenho que ir ali dar uma palestra, acredita? Não, mentira. Tem, Onde? compromisso é brabo na vida. Você tá brincando. Vou te falar aqui na hora que eu fechar a live, então eu chego lá, tem gente na porta me esperando. Vamos nessa. Cumprir mais um Obrigada. compromisso. De nada. Muito bom, Eu- orgulho de você. Você sabe por que eu tô fazendo isso? Porque o Marcos Paulo de Oliveira teve um desejo de comer, parece que tá grávido igual você. Ele falou, vamos comer uma sobremesa no Hotel Fazano. A gente foi comer uma sobremesa maravilhosa. E atrasou a vida. Eu ia falar antes do evento dessa pessoa e agora eu vou ter que falar depois da live. Aí juntou com o atraso aéreo e eu vou ter que cumprir mais uma missão. 20h30, 21h30, fica 20 ou 21 ou 20? 20 e 30, vamos embora. Põe 20. 20 horas e vamos embora. 20. Alô? Aprende a pôr esses meninos para dormir. Vai cuidar da Fechou? vida de vocês. Aqui com sono, cansado, ninguém dá desculpa aqui. Essa família prospera por causa disso. Tchau.